galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast, a 200ª, 88ª edição do FGCast. Mal Franco falando aqui, e eu quero saber aonde compra uma impressora 3D que faz Mias Jojovic pra gente. Só isso que eu quero saber. Com a gente ele, o terceiro elemento, o ser perfeito do canal Filmes e Games, meu camarada, Leandro Valina. Amigos, boa noite. Eu assisti dublado e ficar vendo a Mila falar abadu, 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 abadu é uma merda. Abadu, parece coisa de... Badabum, badabum. Como é que Badabum, a gente badabum, fala? badabum. Cara, ficou muito ruim, cara, dublado. Badabum, badabum, badabum. Em inglês também fica. Não, cara, é a mesma coisa. Parece coisa Ai, daqueles negócios de vai todo mundo no carnaval lá. O especialista Marcelo Paradela tá confuso hoje, Paradela. Diga aí. Tá confuso. Tá cafuso, tá cafuso. Micareta, parece coisa de micareta. Tava Micareta. tentando lembrar essa palavra. Cara, É que micareta não faz mais parte da nossa vida, já tem o quê? Uns 20 Então, é tão anos. velho. Na verdade, velho. nunca fez parte da minha vida. Não, pra mim não. Mas, Sério. pô, mas só vocês sabem o que é. É isso? Sim. Não parece não, essas coisas de sim. micareta. É badabum, badabum? Abadabum. Badabum. Daqui a É o pouco abada, carnaval, é o abada. Gente. Carnaval O só servia azarreia. pra uma Abadá, coisa na minha abadá, né? vida. O E eu sou um azarreia. homem casado, então o carnaval não precisa mais, não existe mais. Mi- Muito bem, se você é novo no canal Filmes e Games, a gente sempre precisa lembrar vocês, se inscreve no canal, tá? Tem um botãozinho aqui, inscrever-se. Caiu aqui por acaso, o que é isso? Então, nós somos um podcast longevo. Estamos tentando continuar sobrevivendo Continuar no YouTube, longevo. entendeu? Porque o YouTube não tem ajudado na divulgação, Tivemos então é muito antes de importante. começar o podcast, atrasar, tivemos Aqui, ó. reunião de pauta, Reunião, onde a gente reunião estava de decidindo projeto. É de cúpula. se cancelava, se parava, se dava um hiato no canal ou não. Olha só. Não, a Eles reunião estavam agora a gente fez decidindo. um cancela ou não Ou cancela seja, essa merda. E vou falar, deu 2-1. Tá na mão de vocês, amigo. Tá na mão de vocês. E eu acho que hoje vai ser histórico pra ver se vai ou se não vai, hein? É Ó. isso, gente. Então ajudem o canal Filmes e Games, principalmente, tá? Divulgando, se inscrevendo e tocando na sineta. Por quê? Isso aqui não é novidade pra ninguém, tá todo mundo comentando. O YouTube não tá mais espalhando os vídeos muito por conta própria. Você tem que se inscrever, dar o like, que só assim você vai ver a gente. Não fique esperando que, se o pessoal gosta aqui, mais e mais pessoas vão conhecer, porque o YouTube vai mandar espalhar pra todo mundo. Não, o YouTube tá priorizando outras coisas. No Estamos momento, com né? 22 pessoas assistindo. Olha como tá caindo o público, gente. É isso aí, pessoal. Tá Obrigado difícil. por quem tá aqui. Vocês são fiéis fãs Não, do mas Filmes vamos e daqui a pouco. Games. A gente É vai pouco. bater 100, nossas metas eram Vem mais. 150. Vem mais, É. gente. Vem mais pra cá. Então, por favor. Hashtag tá difícil, galera. Força, força. Hashtag força FGCast. Continue. Ó, caiu pra 20. E aí, nós somos um canal independente, ou seja, tamo na merda. Ou seja, como que você faz pra ajudar o Filmes e Games? Se Ó, você tem como condições, o Richard. O Richard é LL, olha só. diga aí, É o que ele membro. fez? É membro há 24 meses. Tá, eu não Ele tô usou vendo o aqui, chat ó. aqui. Deixa eu habilitar aqui. Diz aí. Você não tá Ô, vendo o chat? Por quê? Tô. Eu só não tava na tela. Tô pondo ele aqui. Ora, se não é meu trio favorito, 2 anos com vocês, amigos, tá vendo? Obrigado, Richard DLL. São vocês, membros, que continuam. A gente continua por vocês, membros. Então, seja membro, tá? Quem é membro do Filmes e Games, além de estar aqui, tá no grupo secreto do Instagram. Quem é membro tá escolhendo o vencedor do Queda de Braço. Já tá rolando a votação. Então, seja membro, que ainda dá tempo de entrar lá e votar. Você dá nota para 60 filmes que vão estar no próximo FGCast, no próximo Queda de Braço. Tá? Então corre, vem ser membro do Filmes e Games para participar. Além disso, nos próximos dias nós vamos pedir para os membros os filmes da próxima FG Cup, para a gente começar a montar vamos dizer assim, a fase de grupos, onde a gente coloca para o público em geral classificar quem vai para o mata-mata. Então, seja membro, tem um monte de vantagem, além do que você faz com que a gente continue aqui existindo, tá? Que não tá nada fácil. Existindo. Fala, porra, os caras vai completar 12 anos no ar e todo mundo parando. Cara, por que tá todo mundo parando, né? E é isso. Então, mas eu gosto do Spotify, eu vejo no Spotify. Beleza, saiba que o Spotify não dá um centavo pra nós, mas a gente gosta de E a saber gente que dá tem... muito pra eles. Sim, a gente gosta de saber que tem muita gente que escuta a gente no Spotify.
Mas vem pro YouTube, dá seu like, vira membro que você vai ajudar mais. Mas o mínimo que você faz é avaliar o FGCast aí, tá? No Spotify ou no seu agregador de podcast que você usa. Coloca as estrelinhas, porque mais gente, aí sim, eles devem indicar isso pra mais gente vai conhecer a gente, mais gente vem pro YouTube e eventualmente vai virar membro. Então você ajuda de qualquer forma indicando. Na última edição nós tínhamos 170 avaliações. Eu pedi, passaram 15 dias e nós temos 173 avaliações. Continua subindo o número, continuamos colocando no Spotify. Não é uma promessa que isso vai durar. A gente quer mais gente, tá? Então, por favor, avalie. Pro YouTube, quer mais gente pro YouTube. Isso, venha pro Eu sou a favor de parar de botar no Spotify só pro cara vir assistir aqui. O cara dá um jeito de baixar aqui. Ou de vir em stream por aqui. O problema é que tem muita gente que ouve a gente no Spotify e se a gente tira de lá, eles vão achar que a gente acabou. Como não, faz o último. Faz um último podcast pra colocar lá. Só isso. Avisando, esse aqui você escuta por aqui. Tem um podcast que eu escuto, eu não vou entrar em detalhes aqui, nem fazer jabá, nada. Mas os caras simplesmente botaram um paywall. É 10 minutos no Spotify e fala assim, se você quer, tem uma plataforma gringa que você tem que botar cartão de crédito nacional, pagar em dólar pra ouvir o programa inteiro. Tá nesse nível o pessoal pra sobreviver. Caraca. Bicho, o negócio tá assim. Não só no Spotify, não. Eu já vi um gringo no YouTube fazendo a mesma coisa no YouTube. Não tá fácil, não. Mas aqui o programa ainda é de graça, ajuda quem quiser. Vamos falar de O Quinto Elemento de 1997. Não abriu a janela ainda, Maurício? A janela? Não, você não tá nem o ano, você tá acertando? Você não abriu ainda a aba do YouTube aí pra você assistir? Dá um views pra nós. Se ele abrir a aba do YouTube, ele trava o computador dele. Ele não faz isso, não. Muita coisa aqui dá merda. Deixa eu fazer muita coisa. Olha lá. O André Pereira, que também é membro, mandou aqui, boa noite, trio e amigos do chat. Dei outro valeu lá no Videoteca Mofada. Isso ajuda. Isso, viu? Graças a isso, final de semana eu vou lançar outra videoteca. Isso que eu acabei de falar para eles aqui. Vocês pensam que não, André, mas cada um a gente vê isso aí e é aquela coisa, é o que estimula motiva ao quadro a continuar ou não. Entendeu? É apoio motivacional, André. Motivacional. Nosso pacto continua de pé? Eu não sei o que vocês armaram aí, né? Obrigado, André. Mas a gente comentou isso, como eu falei, comentou isso aqui e vou jogar outra videoteca no final de semana agora. Isso aí. Ótimo cast a todos. Obrigado, André, por ser membro. Faz favor de dar mais 2 reais no final de semana e todos os outros. Ótimo cast a todos. FG Cup só vez. É isso aí. Então, gente, como a gente já falou, compartilha esse vídeo agora aí nas suas redes sociais. Venham pro FGCast que eles estão ao vivo. Chama a galera, porque o YouTube não tá chamando, então você chama seus amigos pra cá. Agora, o Quinto Elemento, 1997, começando pelo nome original do filme. Quero ver a sua pronúncia por nossa audiência gringa. Cuspindo, hein? The 15 Element. The 15 Elephant. É o quinto? 15º elemento? É isso? The 15 Element. Lê, pra falar o nome desse filme, você tinha que falar o nome desse filme comendo farofa. Fafofa. É aquela que o fonoaudiólogo fala assim, encoste a língua no céu da boca. Agora fala. Não, mas daí ele tem que botar... Como que ele fazia naquela época, quando tinha a lenda enrolada? Botava... pau na sua boca, é isso que você tá dizendo, um palito. Um pau com aquele chocolate, Yo-Yo Crane. Yo-Yo Crane lá em cima. Pega Yo-Yo Crane. Yo-Yo Crane. Professora de inglês ensinando como falar, né? Falar thank you. Você tem que uma certa pronúncia. Então ela falava, você tem que falar coisas assim. Sopa de massinha com maçãzinha. Entendeu? Tem que falar igual o Ronaldo Fenômeno para poder falar inglês. Isso, mas só para falar no thank you, né? Coisas muito assim. Bem, meus amigos. Agora, para dela, a gente tá falando de 1997. 1997, em homenagem a mais um podcast que já era, nossos queridos meus 20 aninhos. Faz muito tempo, parece pouco, mas faz muito, muito tempo. E nós temos uma audiência para dela, que graças ao algoritmo do YouTube, esse vídeo às vezes vai para muita gente que não tem idade para ver esse programa. Eu quero que você coloque todo mundo na mesma página que a gente, passando uma sinopse, porque tem muita gente que não conhece o Quinto Elemento, cara, acredite. Tem muita gente que não conhece. O Quinto Elemento. E esses mais desavisados, por favor. O Quinto Elemento é um filme que se passa no futuro, começa no passado, mas se passa no futuro, certo. Onde futuro do passado. Um motorista de táxi acaba se metendo dentro de uma trama
onde seres intergalácticos têm o poder para destruir o avanço da escuridão no universo. Quando o Paradela fala trama, deixa tão chato. Fala aventura, Paradela. Trama fica chato pra falar pra trama. Poder de uma Em resumo, o mundo vai acabar, não só o mundo, o universo vai acabar e cabe ao Bruce Willis junto com uma gostosa salvarem o universo inteiro. É isso, tá? E aí eles elaboram um monte de piadinha em cima disso. Respeito com a minha Mila, hein? Não gostosa não. Milinha. Respeito com a minha Mila. Então, meus amigos, é o seguinte, tá? Aquele momento... Mila Jovovich, desde 1997, salvando a Terra. Exato. Aliás, ela já salvou meu dia quando ela participou do Amor de Família. Ela era... Quem conhece essa série, Marriage of Children, sabe do que eu tô falando. Ela era a estudante francesa de intercâmbio que vem pro colégio e rouba todos os namorados da Kelly. E aí todo mundo se apaixona e a Kelly trama pra ela ser mandada embora. Primeira vez que eu vi ela. Depois ela estava em Parker Lewis. uma série famosa. O Paradela vai passar a ficha corrida dela. Então, não é desde 97. Essa mulher já salvou minha vida, ó. Muitas e muitas vezes. Mas eu estou falando salvando o universo, né? Certo. Então, é o momento da gente tirar o bode da acomodação. Tirar o caprino da sala, tá? É o momento do quadro Seja Franco. Olha que legal. Olha que nome bonito desse cara. Muito bem. Galera, é o seguinte. Eu queria ouvir primeiro do Lê, que aparentemente é quem mais ama esse filme aqui do trio. Você reviu e você gostou, Lê? Eu revi, tá? Eu acho uma excelente ficção, né? Não tava com receio porque eu já tinha revisto, acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos, numa daquelas macarronadas de domingo com a TV ligada, ainda passando na Globo. Então, assim, eu gosto muito, cara. Bruce Willis tá muito bom. Qual é o nome do cara? Não é Chris Tucker. Chris Tucker também tá excelente. E essa cara esse visual de Blade Runner é uma delícia, cara. Então eu curti muito o filme, cara. Eu gosto muito, 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 cara. Entendeu? Mas Bruce Willis carrega aquela beleza nas costas do filme. Você falou que não tava com receio. Eu vou falar pra você que eu tava com muito receio, tá? Fazia muito tempo que eu não vi o filme. Ao contrário do Léo, eu não assisto Temperatura Máxima, já tem uns 20 anos. Eu acho que só você não assiste isso. Cara, domingão, o almoço tem que sair domingo mais ou menos a 1h, 1h30, que hora que tá a vinheta e ainda vem, cara. Macarronada com frango. Você tá colocando o queijo ralado em cima do frango e olhando assim, o que vai passar agora? Assim? Você tem aquela TVzinha de tela cinza. Preto e branco, aquela que você... na cozinha, né? Deixa eu só ler aqui, o Mal Monteiro mandou, ele é membro há 17 meses da gente e mandou também aqui sua mensagem de membro. Boa noite, Keanu Reeves, John Candy e Jack Black. Obrigado, o Keanu Reeves é péssimo ator, mas é um cara bem apessoado. Eu imagino que ele tá falando de mim, já que você é o John Candy e o Paradela Jack Black virou o Paradela. Pois é, né, cara? A barba branca eu diria que o Jack Black se inspirou em mim. 2 excelentes atores e o Keanu Reeves. É isso, que é péssimo, mas valeu, Mal. Fica a dica de o pessoal virar membro pra entrar no grupo do Telegram, que o grupo lá tá bombado, hein, cara? O grupo tá até mais que devia. Tá correndo. O pessoal mantenha a calma. Bom, muito bem. O negócio é o seguinte. Eu fui com muito medo ver o filme. Eu fui ver isso no cinema, sim, eu sou velho. A minha barba não fica branca, eu não sei porquê, mas eu sou velho. O que acontece? Eu lembrava de muita pouca coisa desse filme, tá? Eu lembrava que o cara era taxista, e eu lembrava da Mila Jovovich, e eu lembrava que tinha o Chris Tucker alucinado lá, e a mulher cantando pó. Só isso, mas eu não sabia da história do filme, eu não lembrava. Do que fala o filme, eu falava assim, não sei. A Mila é especial e eles se metem em grandes confusões. Sério, eu tinha apagado da minha mente. Sabe o que se chama isso? Idade. Da barba aí não sabe por quê. A Grecin mandou lembranças. Sabe quem tem 47 anos? Mila Jovovich. Tem 47. É. Sabe quem tem 47 anos que eu descobri hoje? Mal Franco. Shakira tem 47 anos. Tá melhor que você, hein? Ela tá bem melhor que você, Maurício. Só pra citar 2 pessoas inteiras, tá? Quer 3 pessoas inteiras? Mal Franco? Também. Não. Mal Franco era a primeira vez em 12 anos falando a idade, hein? É que a barba não fica branca, o pessoal confunde a minha idade. Eu não sei por quê. Bonitinho 2000, amigo. Cabelos e barba. O negócio é o seguinte. Gostei do filme. Eu tô dizendo aqui. Você já tá passando já o Grencinho no pelinho do
Do ouvido também? É só na barba, por enquanto? Não, o pelo do ouvido eu tô esperando crescer pra ver se eu penteio assim pra cima. Não, ele faz que nem o Pelé. O Pelé, ele Não o Pelé fala do faz isso. Pelé, o meu O rei. Pelé por fazia o favor. seguinte, ele pegava Faz com tempo. pinça e arrancava, ó, cada vez que aparecia um pelinho branco, ele vinha e arrancava. É sério isso? É Se eu sério. fizer isso, eu vou ficar sem pelo. Bom, o Choque. negócio é o seguinte. Continuo gostando do filme. Eu lembrava que era bom. Aham. Hoje eu vou dizer pra vocês, o filme é bom. O filme é divertido pra caramba, tá? Eu diria que é no mesmo padrão de outro filme que a gente já fez do Bruce Willis aqui. Armagedon, a gente fez recentemente. E eu falava assim, porra, eu lembro que o filme é bom e talvez não seja tão bom mais e tal. Tá no É mesmo que esse é nível. mais comédia por causa Tá no mesmo nível. Eu acho que Prison. quando a gente viu naquela época, por ser o Bruce Willis, por ser porra, é um ator, a gente vai falar né, de situação triste e tal, mas assim, é um cara que arrastava multidões pro cinema. Um Sim, cara que sim. eu amo o Bruce Willis. Os filmes dele a gente vê todo. Talvez naquela época a empolgação fosse maior. Ele tá? continua naquela pegada, esse filme. Vai falar, vai comparar, não sei o quê. Mas ele tá na mesma pegada do Duro de Matar. Policial, com algumas tiradas, não sei o quê. Então ele tá na mesma pegadinha. Eu diria Mas que Não é que é ele o mesmo mas personagem. não é tão o bom. mesmo personagem. Não. Não, eu Eu diria digo que ele tá... personagem. Muda um pouquinho, mas tá na mesma É a pegada. mais ou menos, persona do Bruce personagem. Willis, né? eu Isso. diria que ele tá entre o John McClane e o David Edson da Gato e o Rato. Nossa, a Gata Sabe? não é da minha época não, por dela não era nascida. Adorava. Eu assistia muito, cara. Ó, mas assim, por exemplo, botei pra assistir o filme, chamei meus filhos pra ver comigo. Do que fala? Eu expliquei uma sinopse meia boca igual a do Paradela aí, que eu lembro, tá? E ó, os dois falaram, né? Não se interessaram por assistir o filme só. Porque não tem 60 segundos que nenhum. Então, eu acho que esse filme. Não tá no TikTok. Ó, mas assim, eu acho que o Bruce Willis realmente é uma figura da nossa geração e não migrou. A geração nova não liga pro Mas muitos mal, muitos. A geração nova quer youtuber só, Maurício. É uma pena. A geração nova quer Haluca, quer isso. Isso aí. Mas o filme é bom, eu continuo recomendando. Se você é novo, tá assistindo isso aqui, dá uma chance. Dá uma chance que você vai aprender com os mais velhos. Eu falei Haluca, põe Haluca nas tags, eu não tá? sei o que é isso, tá? Mas vai. Não, só põe nas tags. Só pra pôr na tag. Paradela, por favor. O que você achou do Quinto Elemento? Eu só vou perguntar, eu só vou pesquisar como é que se escreve e depois eu ponho lá. O que eu achei do Quinto Elemento? Eu fui ver esse filme no cinema, tá? Eu tava na faculdade e eu lembro que eu tava um trampo de meio período na redação de jornal. Então, na época, eu até recebi, porque a gente tava cuidando da área de entretenimento, eu recebi o press release do filme. Então veio o press release, veio o press kit, cara, veio com cromo do filme, com um monte de coisa. Naquela época que você não pegava isso na internet, você tinha que receber um CD, né, com as imagens, pra você poder fazer sua pauta. Era o cromo do filme. Aquela então você tinha que época, o slidezinho, escanear e tal. Mas enfim. E, eu falei, cara, olha o visual, tá, vou ver esse filme, né, cara? E, fui no cinema. Na época eu adorei pra caramba. Comprei o VHS, cara. Eu tinha esse filme em VHS. E eu não vi esse filme desde a época que o meu VHS cometeu suicídio, entendeu? Então. O meu foi morar com ele. Quarta-cabeça bateu com as outras duas. Isso. Cara, tem no mínimo aí uns 18 anos que eu não vejo esse filme. Não via. Que eu não vi esse filme aí. Você vai com aquele mega pezão até, você fala, cara, será? Eu lembro que eu gostava pra caramba, eu falei, será? Vi. Continuo gostando? Continuo gostando. Eu acho assim, é um filme que hoje eu gostei, principalmente por rever algumas coisas, que é um retrato da época, então é um sinal de que o filme vai ficar um pouco datado. Muito provavelmente em outras revisões do filme eu não vou gostar tanto, mas ainda eu gosto desse filme. Tá, eu gosto. Datado, você diz por causa do. É coisa da época, por exemplo. Os figurinos do Jean-Paul Gaultier, essa vez que eu assisti, é legal porque puta, olha lá, os mesmos figurinos que o cara que fazia os figurinos da turnê da Madonna, que ela usava os bicos no peito, assim e tal. É o mesmo cara, entendeu? Uma palhinha de like. Mas é uma coisa linda daquela época. Mas não é efeito visual, você tá falando. Não é efeito visual. Os efeitos visuais até que estão legais pra época em que foi feito. Sim. Não envelheceram tanto quanto eu imaginei que poderiam ter envelhecido. Né? Mas toda a vibe do filme tem uma vibe meio... Olha, nós estamos em 1997, ok? Sim. Mas, enfim, é isso. MTV.
Filmaço. Então nós três aqui estamos aqui, ó, falando assim, assistam, É legal, assim. Não vai achando que é um 10, mas é uma diversão garantida, é um filme legal. Uhum. Creme de Bruce Willis. Você quer saber o que é o Bruce Puro Willis? creme de Bruce Willis. Exatamente. Então tá aí. Dá pra E ver filme numa bom. boa. Filme bom, como a gente falou, tem o quê? Premiações, meu amigo. E esse tem, hein? Pra você ter uma ideia, a nota dele no IMDb é 7.6. Cara, isso é muito, tá? A gente falou de Volta para o Futuro 2 na semana passada, era menor que isso. Tá? Pra você ter uma ideia. Volta para o Futuro 3, né? Letterboxd, 3.7. Isso é nota altíssima. Rotten Tomatoes tem 71 dos críticos. Os críticos são meio mala e tal, beleza? E a audiência deu 86% de aprovação. Quase 90%. Ou seja, dá pra dizer que o filme é querido. Quem assiste gosta. Tá? Sim. A gente vai ver algumas pessoas reclamando, mas quem assiste gosta. Hoje é um filme que ele se tornou mais ou menos um filme cult, tá? Uhum. Ele tem um certo seguidores do filme. Entendeu? Indicado ao Oscar de melhores efeitos de som, né? E edição de som, né? Não é efeito visual. Edição de efeitos sonoros. E perdeu, né, Paradela? Você quer contar pra quem? O Quinto Elemento concorreu junto com a Outra Face. Ambos perderam para... Outra Face já foi FGCast, hein? Ambos perderam para outro filme que foi FGCast, Titanic. Efeitos de som seriam os barulhinhos. Isso. Esquece música, os barulhinhos do filme. Esquece música. É barulhinho mesmo. Edição de som. Ratatá. Paradela, uma ruiva pelada. É efeito de som? É efeito de som, é isso que eu pensei. A língua dela é efeito de som. Acaba entrando, na verdade, de você fazer e aí, na época, acho que não tinha, na época, a mixagem do som. Então, na verdade, você tinha som também. Acho que som era a parte de mixagem, tá? Naquela época, mas você tinha efeitos de som, que é... Entendeu? Mas ninguém liga para Oscar. Vamos falar do que importa aqui, tá? E eu vou falar, é claro, de Academia de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos. Saturn Awards. Melhor filme de ficção científica foi indicado e perdeu, Paradela. Por quê, Foi indicado e Paradela? perdeu. Se falar que perdeu para Titanic, eu vou ficar chateado. Ficção científica, hein? Mas o Saturn já fez cada um que a gente não duvida demais, né? Concorreu com Tropas Estelares, que já foi Gosto. Com o Mensageiro, aquele lá do Kevin Costner. Com Contato, com a Jodie Foster. Eu gosto desse filme. Será FGCast um dia, hein? O problema é que são 3h30, né, cara? Pra aquele final merda. Não, é 2h30. Alien, a Ressurreição. Tá? Eu gosto. E todos eles perderam para filme que já foi FGCast, viu? Homens de Preto. Justo, acho justo. Justo. Eu acho que dos 6 filmes é o melhor mesmo. Eu achei justo. E olha que eu gosto muito do Contato. Olha lá, hein? E a nossa querida... peraí, que o Leonardo Barbosa Martins mandou aqui uma mensagem de membro. Apoiador, na verdade. Ele tá com a gente há 44 meses. É o nosso falamos de você também, Léo. É por isso que estamos continuando hoje, viu? Segue a vida. Boa noite, amigos. Vida longa e próspera ao FGCast. Estamos na torcida aqui. Não gostei do filme. A Mila falando aquele babalu é um saco. O que importa é que o FGCast é 10. Obrigado, Léo. É o que eu tava falando. 86% das pessoas aprovaram, mas sempre tem um chato. Né? Não, né? Então, a opinião a gente só lamenta. Mas vamos falar mais do filme. Depois a gente vai ler sua opinião no final do chat. A gente vai ter. Indicado no Saturn Award, melhor atriz coadjuvante. Melhor atriz coadjuvante, Jojovic. Mila Jovovich, Paradela, por favor. Mila Jovovich. Que mulher, ela perdeu pra quem? Concorreu com Winona Ryder por Alien, a Ressurreição. Não. Terry Hatcher, 007, O Amanhã Nunca Morre. Não. Joan Allen por A Outra Face. Quem é a Joan? É a esposa? A mulher do Outra Volta. Não. Courtney Cox pelo Pânico 2. E todas elas perderam para Gloria Stewart em Titanic. É a velhinha? A velhinha levou. Que joga o colar. A minha família passou por vou jogar isso aqui no fundo do mar. Parabéns pra ela. Beleza. Parabéns. Que filme ruim de Titanic. E ainda
E ainda teve figurino, né? Então, figurino, o francesinho indicou, né, Paradela? Seria o Jean-Paul Gaultier, né? O cara que tem nome, o cara que tem tudo, e apenas concorreu. Né? Concorreu com o Gattaca, com o Batman e Robin, com o Alien Ressurreição. Sim, Batman e Robin e os Mamilos concorreram, viu? Sim. Com Austin Powers 000, um agente nada discreto, né? O primeiro Austin Powers. Gosto. Todos eles perderam para Tropas Estelares. Pô, tá aí. Tropas Estelares é fantástico o figurino, Paradela. Tem um monte de gente pelada. Mas olha, entre o figurino, olha... o do Austin Powers é legal. O do deixa eu falar duas coisas aqui, hein? O Mal Monteiro, ele continua apoiando a gente, mas mudou até de membro para apoiador, dobrou. Obrigado, valeu mesmo, cara. Obrigado, cara. E o André Pereira continua ajudando muito aqui com o superchat. Paradela, é verdade que Mel Gibson quase foi o Corbin Dallas e o Prince iria fazer... Pô, o Prince fazia o papel do Chris Tucker, cara. O Prince... Purple Rain. Eu acho que o Prince ia entregar aquela... Ia ser outro tipo de performance. Ia ter que ser ia ser um outro tipo de performance. Vamos lá. A respeito do Mel Gibson, o filme, o Luc Besson pensou inicialmente no Mel Gibson, conversou com o Mel Gibson, ele falava que o escritório do Mel Gibson era perto, era na mesma... Conveniência merda, né? Ele jogou essa. Eu vou chamar porque vai tá do lado aqui, vai economizar no Uber, é isso? Que ele jogou Não. O escritório do Mel Gibson era do lado do escritório dele, do Luc Besson. E ele falava que todo dia o Mel Gibson passava na janela e falou: oi. É aquela coisa, puta mesmo, vou deixar o Mel Gibson, eu vou tomar um café lá no boteco, daí ele vai falar, pô, você tá gravando, não me chamou, puta, mas... Só que depois de um momento ele se desinteressou. O próprio Luc Besson falou, olha, ele se desinteressou, parou de me pentelhar, eu falei, beleza. Ele mudou a padoca. Não, mas é isso, todo filme. Ele tinha feito Coração Valente, né? Ele pegou um trampo grande pra caramba, né? Tá bem. Todo filme tem um monte de ator considerado, então tudo isso aí deve ser verdade. E a história do Chris Tucker é o seguinte, o papel foi desenvolvido com o Prince. Eu tava vendo até um negócio que eles têm o design do personagem, porque você faz o design dos personagens, né? Quando você tá pensando. E o design inicial do personagem era o Prince, inclusive com o símbolo lá do Prince e tal. Era pra ser o Prince. Eu gosto do Prince, é um puta cantor, mas o Chris Tucker tá no lugar dele ali. E o Prince quase fez o papel. Quase. Ele só não fez... Ele ia ser com essa pegada de comédia também? Ia ter que mudar. Ia ser um pouco diferente. Mas o Prince não topou porque ele tava entrando numa turnê e falou, não, cara, esquece. E o Prince é meio complicado de se lidar com o Prince. Então, ele é chato, ele não retorna suas ligações. Ele é o Prince... Hoje não, né, cara? Hoje é difícil, né? Não tem como. Outro que tá ajudando bastante aqui é o Gustavo Domingos, mandou um superchat aqui. Como o bode está 3... vocês versus 1, Léo, vou jogar para 3-2. Olha, o Gustavo, o quinto elemento despencou ao longo dos anos, não gostei também, só a Mila salva. Cara, nós vamos discutir aqui, Gustavo, mas que vibe que você tava quando você foi reassistir? Importantíssimo. A vibe que você tá para assistir um filme do FGCast. Se tiver num dia ruim, galera, fala, vou amanhã. Chegou do trabalho cansado, tomou ralada, bateu o carro, mulher brigou, a faculdade foi aquela palavra de merda. Eu te conheço, eu sei o que você tá fazendo, Leandro. Eu sei o que você tá fazendo, Leandro. Eu sei o que você tá fazendo. Eu sei o que você tá fazendo, Leandro. Pega na vibe. Você tem que estar vendo um filme com a cabeça aberta e falar, cara, só vem. Amigos, o Lê tá falando isso porque no final do programa de hoje nós vamos revelar que o próximo FGCast é a ditadura Leandro Valina e a gente não sabe qual vai. E ele vai escolher. Ele já tá preparando aí a cama, hein? Eu tenho a desconfiança de qual é o do Lê. Qualquer filme. A FGCast eu tenho o DVD dele aqui, eu já assisti várias vezes e, bom, enfim. Eu já tô até com a imagem pronta pro final. Se eu errei... Muito bom. Então é isso, Paradela. O Jean-Paul Gaultier perdeu pra alguém. Não importa. Obrigado, Gustavo. Obrigado, André. Efeitos especiais. Efeitos especiais. Obrigado. Efeitos especiais perdeu pra quem em 97? Quem tem efeitos especiais melhores que isso em 97, hein? Tropas Estelares. Porra, mas Tropas Estelares é um filme... Esse sim eu entendo quem fala que é um filme ruim, porque é uma pegada totalmente diferente. Eu adoro.
tá? É um Mas trash, o efeito especial é quase aperfeiçoado. trash. O efeito é bom, mas o efeito é bom. Dentro da proposta do filme, o efeito é muito bom dos Tropas Estelares. Meu Tá? Deus, eu não sei. É um trash Agora, aperfeiçoado. concorreu contra o Quinto Elemento, foi o Homens de Preto, Melhor Alien, que a esse. Ressurreição, Não lembro. Contato e o Mundo Perdido. Talvez, acho que O os dois louco, melhores... Jurassic Park concorreu e perdeu para Tropas Estelares? Mas olha, o Mundo Perdido, basicamente, é um Jativi. Ah, não, tudo bem. Não tem É que era mais do mesmo, mas ainda assim é outro Era mais do padrão. mesmo. Mas é outro nível. Eu acho que os mas dois os melhores... caras usam os mesmos desenhos que usaram Não impressiona, né? você tem que fazer algo diferente. Eu acho que os dois melhores efeitos especiais, assim, da forma como os filmes foram feitos, é dos Tropas e do Contato. Acho que são os filmes O com Contato melhores... perdeu porque era aquele final merda. Eu acho que são os filmes com melhor utilização de efeitos especiais, assim. Foram bem pensados para os filmes em si. E agora a premiação que realmente importa, tá? Palma de Orca, Palma de Saturno. Estou falando, é claro, de MTV Movie and TV Awards, a pipoca dourada. A nossa querida Mila concorreu à melhor cena de luta, na cena em que ela sozinha espanca uns 45 ET de borracha ali. Tá? Isso. Faz assim, igual o Keanu Reeves no filme, assim. Vem, e cobra esse cara de porrada. Perdeu pra quem, para dela? Bom, ela concorreu contra a Michelle Yeoh por conta do 007 Amanhã Nunca Morre. A Michelle Não vou Yeoh. lembrar da cena de luta. Eu sei que ela... Academy Award winner, Michelle Yeoh. Mas fazendo sua estreia em Hollywood, Michelle Yeoh com 007 Amanhã Nunca Morre. Com a Demi Moore e o Viggo Mortensen em Até o Limite da Honra. Né? Um quebra-pau entre os dois. Da briga. Não lembro da briga. Aquela que é na água, eu acho, talvez, não sei. A briga do Harrison Ford com o Gary Oldman no Força Aérea 1. Get out of my plane. Esse final da briga é sensacional. Get out of my plane. E todos perderam para a briga de Will Smith contra uma barata gigante em Homem de Preto. É válido. É válido. É marcante, né, cara? É marcante. Sim. E por falar nisso, Paradela, marcante. Esse filme marcou a carteira de alguém fazendo muito e muito dinheiro, Paradela. Temos Bruce Willis e temos um apelo extremamente estilo MTV, como a gente falou, né? Videoclipe, e tal. Os filmes do Luc Besson tinham muito essa vibe meio videoclipado, né? Você tem então fez dinheiro. Você tá me dizendo que fez dinheiro pra cacete. Vamos lá. O filme custou 95 milhões de dólares para fazer. É uma produção inglesa e francesa, não é uma produção americana. O que aconteceu foi que a Columbia... Bruce, né? Pagou em dólar. E o que aconteceu foi que a Columbia e a Disney, elas distribuíram o filme. Eu não sei quem... Se eu não me engano, o internacional foi a Columbia, nos Estados Unidos foi a Disney, tá? Que distribuíram o filme. O filme nos Estados Unidos ficou na 24ª posição na bilheteria. O filme fez apenas 63 milhões e meio no mercado americano. Será que é preconceito? Porque o filme é gringo? Porém, no mercado internacional, o filme foi a 9ª bilheteria, fazendo 263 milhões, quase 264. Só no exterior. Então o total deu 350. Não. O total é 263. O total é 260. Ou seja, gastou 100, fez 260. Os caras não saíram estourando champanhe, não, cara. Não, o filme fez 2,8. Mas na época foi uma boa bilheteria. Na época foi uma ótima bilheteria. Mas é por isso que nós não temos o 6º elemento nem o 7º elemento, porque... sim, mas tem outros motivos pelos quais não tivemos o 6º elemento e tal. Tem certeza que você vai nos contar sobre isso. Então vamos falar de quem fez eu ia chamar de obra-prima, mas você vai falar do Luc Besson, acho que não cabe a palavra obra-prima, a gente já vai falar. Então, começando falando... Eu tinha um professor de fotografia que fala Luc Besson. Ele tava falando, que nem aquele filme do Luc Besson. Aí ele parou. Aquele idiota. Muito bem, temos aqui Luc Besson na época do filme. E hoje, um gordinho simpático que ficou com a barba branca. Muito bem, Paradela, eu quero que você me fale da carreira de Luc Besson. Lembrando que nas dicas você falou assim, se depender de um integrante do FGCast, o Luc Besson vai estar aqui toda semana. Quem é esse integrante? Eu disse o seguinte,
muito provavelmente o Luc Besson volta mais uma vez aqui nesse programa. Uma só. Independente dos integrantes. Se depender de um certo integrante, volta mais vezes ainda. Diz aí, por quê? Por quê? Porque assim, eu acho que é notório que todos nós gostamos de um filme que ele dirigiu. Nós três gostamos. É um filme chamado O Profissional. Jean Reno. Lembrando que a próxima edição é a escolha do Leandro Valina. Quem sabe o Besson não faz uma back-to-back. Que é uma pessoa profissional. Porém, ética. O que eu falei do Lê é que tem um filme que eu sei que o Lê em específico gosta muito do. Paradela é foda. A gente vê no final de semana que ele vai gravar os caras de braço aqui, os de análise, e daí ele fica às madrugadas aqui, daí eu começo a abrir meu coração. Ele abre o coração, pega a planilha de Excel, e ele joga isso, né? Entendeu? Eu falo, Paradela, sabe à noite, às 11h30 da noite, Paradela jogando lá o Alien Isolation, aquela conversa fluida. Só ali no Berserk, ali, do Atarizinho. Paradela, deixa eu me abrir pra você, Paradela. Jogando só entre louco nós aqui, Luc Besson e tudo mais, e ele faz isso, ele joga pro ar. Mas eu sei qual é. Que você já se pronunciou em FGCast sobre esse filme. Qual? Imensidão Azul. Desconheço esse filme. Ó, a cara do Lê. Quem sabe? Semana que vem é FGCast do Leandro. Filmaço, aço. Filmaço. Preciso conhecer. O que mais ele fez além desses filmes? Só filme desconhecido? Além desses filmes, vamos lá. Um dos primeiros grandes filmes. Não precisa falar. Ele fez um filme chamado Le Petit Petit na França em 1930. Não. Os primeiros sucessos que ele fez mais ou menos assim na França, que foi o Último Combate. Aí, pro mundo que ele começa a aparecer, foi o filme Subway, com o Christopher Lambert. Eu não gosto de Subway, porque você vai fazer o lanche, você aperta, começa a cair todos os bagulho. Depois 50 ingredientes e não fica um ingrediente. Patrocina nós, Subway. Adoro Subway. Aquela maionese de delícia. Mel com mostarda. Puta coisa. Honey mustard, cara. Mas vamos lá, o Christopher Lambert pegando o metrô em Nova York, é isso? Ele tá com Como eu gostava de negócio de luz. Deixa eu registrar aqui que o Christopher Lambert fez a escola de atuação do Keanu Reeves, né? Vamos deixar isso claro aqui. Eu gostava muito mesmo dele, escola de atuação. Tá vivo ainda, né, Christopher? Tá vivo. Aí depois ele fez o Imensidão Azul. Aí ele cria um filme que deu muito dinheiro para ele, tá? Que é o Nikita, Criada para Matar. Porra, cara, um beijo pra minha estrelinha do céu. Minha primeira estrelinha, Nikita. Mal conheceu, minha quinta chamada Nikita. Agora, na boa, eu assisti Nikita recentemente, tá? É aquela loira, né? Porque tem duas Nikitas. Não. É o original, que é com o cabelinho cortado. Loirinha. Ela é loirinha, ela é uma loira. Não, a loirinha é o refilmagem, que é o a assassina com a Bridget Fonda. Não, eu assisti então original e, vou dizer pra você, é um filme bom, mas é aquele filme numa pegada mais, né? Eu também achei isso. Que tem o cara profissional junto, certo? Sim, tem o Jean Reno. Fez um dinheiro e teve o remake americano, que ele entrou como produtor, então ele ganha um dinheiro. Trilha sonora do Elton John nesse filme, Paradela? É porque ela gosta da música nesse filme do Nikita, sim, porque ela gosta da música. Por isso esse é o codinome dela, né? Isso. No Nikita. E o que acontece? Ela teve o filme, o remake americano, e aí teve uma série nos anos 90, La Femme Nikita, e depois teve uma série recente, acho que com a Maggie Q. Então, Nikita vira e mexe dá dinheiro pro Luc Besson, tá? É o nome. A minha gastava dinheiro, a minha só gastava dinheiro. Aí ele fez... Qual é o nome daquele filme? Anitta. Volta e meia também aparece. Não a cantora, o filme. Volta e meia alguém regrava essa merda. Esse filme é ruim também. Então aí ele fez O Profissional, fez O Quinto Elemento, e aí que... Lembra que eu falei que eu tinha um professor que falava, o Luc Besson. Aquele idiota. Porque o que acontece é o seguinte, né? Ele casa com a Mila Jovovich, tá? E ele decide que a Mila Jovovich é a grande musa dele. E decide fazer um filme sobre a Joana d'Arc
estrelado pela Mila Jovovich. Eu lembro. Eu lembro do filme, eu não assisti, mas eu lembro do Eu jogo. vi esse filme. Eu vi É ruim. esse filme. É. Mas a Mila tem isso, né? Ela casa com os diretores e vira estrela de um monte de filme, né? Não. O casamento acabou logo depois do filme. Tem até o Dustin Hoffman no filme. Agora imagina o seguinte, só para colocar por quê. Joana Dark, mais ou menos, a gente sabe mais ou menos a história. Pô, é um personagem interessantíssimo, sabe? Tinha visão e conduziu a França para a vitória, e depois acabou traído e blá blá blá. É um personagem interessante. Cara, ele faz um filme onde o único personagem que não é interessante é a Joana Dark, cara. Puta, é uma Mas falha então tem um assim. monte de personagem interessante. Agora eu quero dizer Não, que você tem o Dustin Hoffman a fazendo melhor o cara adaptação de Joana Dark de todos os tempos é o game Joana Dark de PSP. Joguem, é bom pra cacete. Isso eu nunca vi. Vamos lá, Paradela. Eu vou tirar o Luke Besson daqui e vou botar o nosso. Então, só pra resumir, aí ele fez aquela série de animação Arthur e os Minimóis, né? Faz vários filmes. Nunca vi. Recentemente ele fez aquele filme com a Scarlett Johansson, Lucy. Sim. Que ela virou um pendrive? Isso, ela vira um pendrive. Spoiler, sabe? ela vira um pendrive. Isso, ela vira um pendrive. E o último filme que ele fez, um dos últimos filmes que ele fez, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. A gente tem saindo do cinema. Daquela menina que ficou noiada agora, né? Ela ficou noiada? Não, ela não ficou noiada. É aquela menina. Não tá nas drogas? Mas é a menina do Esquadrão Suicida. Nos Toshiko? Não tá nos Toshiko, aquela menina? Não. Ela tá no Esquadrão Suicida, não tá, para dela. Tá, no primeiro, que ela é a bruxinha lá, que tá... fica dançando. É essa, que ela ficou aparecendo ela no telefone na rua aí, ela tá toda zoada, tá? Bom, tá na Cracolândia. E só pra avisar que ele, depois do Joana Dark, ele se especializou em ser produtor. E nesse Isso é pra resumir. Só pra resumir, eu vou falar dos filmes que ele foi produtor. É isso que você tá fazendo. Não. Sabe qual é o que dá muito dinheiro pra ele, além do Nikita? E realmente dá muito dinheiro, porque vira e mexe tá saindo filme, série e tal. Velozes e Furiosos. Não, Carga Explosiva, meu caro. Ele é a mente por trás de Carga Explosiva. Bem melhor que Velozes e Furiosos, tá? Tá bem melhor. Por falar em mente, Paradela, já que você falou em mente, vamos falar do nosso querido Bruce Willis, que a mente deixou ele na mão. Né? Tá deixando. Na verdade, tá chegando pra todos nós, hein? Vamos ficar espertos aí. Espero que não dessa forma, mas o aposentado Bruce Willis, tá? Tem uma foto dele aí no filme, uma foto recente, que agora é foto também assim, é de paparazzi pegando na rua. O cara tá na dele. Ele tá recluso, ele tá na dele, porque infelizmente, né? Cabeça é um problema sério, né? Assim, o Bruce Willis já esteve no FGCast, já esteve no Queda de Braço, Queda de Braço 2, Bruce Willis e Mel Gibson, tá? Vejam, espetacular, lá tem todos os filmes do Bruce Willis, tá? Desde o primeiro lá, quando ele fazia, sei lá, Encontros Escuras com a Kim Basinger, até o último, passando por ele com o pinto de fora lá no A Cor da Noite, tá? A gente falou de tudo do Bruce Willis, então eu queria que vocês indicassem, até assim... Quer que eu cite primeiro os que foram FGCast? Por favor. Então vamos lá. FGCast que já teve aqui do Bruce Willis, Duro de Matar 1 e 2, tá? Duro de Matar 1 e 2. A gente fez também Pulp Fiction, tá? Ele tá no Pulp Fiction. Pouco, hein? Armagedon. Sim. Armagedon. Sexto Sentido. Tá? Caraca, que o ouvinte tá dormindo no metrô, assim, ó. O ouvinte tá assim no metrô. Ele tava no Grindhouse, né? Que é o Planeta Terror. Sim, que você trapaceou. Que trapaça maravilhosa, eu diria. Deixa eu ver aqui. Mercenários 1 e 2. Sim. Né? Mercenários 1 e 2. Deixa eu ver aqui. Acho que então, é isso. Eu quero que vocês me falem o seguinte: melhor filme da carreira do Bruce Willis. E fora indica desse. Pode ser esse. E indica um filme dele que não foi FGCast ainda. Eu já vou dizer pra vocês, tá? Melhor filme da carreira de Bruce Willis não é Duro de Matar. Não é Duro de Matar. O melhor filme da carreira de Bruce Willis é Mercenários 2.
Ele não tá Não é sozinho, nem é o Pulp verdade. Fiction. Nem Pulp Fiction. Ele não tá sozinho, é verdade. Ele tem trapaça, porque ele veio jogar com Super Trunfo, mas é o meu filme favorito da carreira dele. Mas Pulp Fiction e Dor de Matar é óbvio que são excelentes. E se eu pudesse recomendar um filme do Bruce Willis que ainda não foi FGCast pra vocês verem, é justamente Encontro às Escuras com a Kim Basinger, que é divertidíssimo. Vejam, bem antigo. Bem antigo. Eu indicaria um filme para assistir, que até deve virar FGCast, apesar que faz tempo que eu não vejo, mas é a pegada que eu gosto dele, que é o do Hudson Hawk lá, o Falcão está... Já esteve em FG Cup e foi eliminado. Hudson Hawk. Olê, a próxima escolha é sua, você pode pôr ele. Seria o seguinte, gosto muito de Hudson Hawk. Agora Pulp Fiction, o melhor filme é Pulp Fiction, cara. Eu tô entre o Sexto Sentido e Pulp Fiction, e o Duro de Matar. Eu fico com o melhor filme dele, eu fico com o Duro de Matar mesmo. Eu acho que, pô, é sensacional. E aí, Paradela, qual que você recomenda para a pessoa assistir aqui? Cara, vocês já recomendaram Encontros Escuras, vocês recomendaram Hudson Hawk, eu tenho que recomendar então, cara. Um filme que ele fez logo em seguida desses todos que a gente tá falando, que é o Último Boy Scout, né, cara? É o outro que também podia estar aqui, né? Cara, eu queria prestar aqui homenagem ao Bruce Willis. Ele ainda vai voltar aqui muitas vezes, tá? Mas é muito triste a gente perder um ator assim por causa desses problemas mentais, assim, né, cara? Assim como foi o caso do... tá com demência, né, cara? De Volta para o Futuro também, né, cara? Por exemplo, as doenças... Eu vou falar no próximo locador, eu assisti o filme novo do Michael J. Fox. O Steel? É bom o filme? Eu vou falar no locador, a parada. Tá bom. A gente precisa de audiência nessa porra desse canal, tá bom? Próximo! Ou melhor, próxima, né? Vamos falar, né? Vamos falar da Mila. Pra muitos, a única coisa que se salva nesse filme é pro Chaves, né? Um abraço pro meu Chaves. Olha só, Mila, 47 aninhos, tem uma foto dela na época do filme. Apenas uma desconhecida, né? Porque é isso, ela era apenas uma desconhecida em 97. Ela Apesar tinha de ter feito uma série, como eu comentei no começo do programa. Né? E uma foto recente dela que você diz assim, cara, é a mesma foto. É a mesma foto. Não é possível. Tá inteira. Que nem eu. Mila, ela vai estar aqui mais vezes, porque a gente vai falar de Resident Evil. Eventualmente. A gente vai eventualmente falar do Resident Evil. Não tem provavelmente na semana. O Leandro vai escolher o Pro, pode ser na próxima. Filmes e games. Se a gente não falar do Resident Evil alguma vez nesse canal, a gente falou de Super Mario, a gente não vai falar de Resident Evil. Muito bem. A gente falou do... Ah, não, a gente falou da série, né? Com a menina lá, né? Ela nunca esteve no FGCast, eu lembraria. Ela não esteve no FGCast. Então, diz aí alguns filmes famosos dela. E não precisa falar Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Vamos lá. Eu lembro, minha relação com Mila Jovovich, olha minha relação com Mila Jovovich começa nas locadoras, né? Que eu lembro que tinha um filme que era da SIC Video, que era um filme chamado Expresso para Katmandu, que tinha ela na capa. Eu falei, nossa, que menina linda, tal. Tinha... Alugou com outras intenções, né, safadinho? Não cheguei a alugar, não. Mas eu lembro que eu sempre olhava... Você fala, nossa, que menina... Eu olhava e falava, esse filme deve ser muito chato. Mas, nossa, que menina linda. Mas para isso você vai na outra sessão. Não, sim, mas eu olhava e falava, ela é linda. Sim. Tanto que eu não aluguei o filme. Aí, depois de um tempo, eu descobri que ela participa da picaretagem da Lagoa Azul 2. De volta à Lagoa Azul. Eu nunca vi isso. Peraí, superchat aqui do Leonardo Barbosa Martins. Valeu, Léo, de novo. Melhor filme do Bruce é Duro de Matar, concordou contigo. Recomendo o filme Zona de Perigo, aquele do bonezinho com a menina do Sex and the City. E Zona Mortal. Zona Mortal, que é o do bonezinho, Zona de Perigo, eu não sei a diferença de um. É mesmo, é o Zona de Perigo. É o Zona de Perigo o nome. Striking Distance. Ou outra zona com a Sarah Jessica. Ele não sabe o nome. Zona de Perigo, Zona Mortal ou outra zona. Com a Sarah Jessica Parker. É Duro de Matar num barco, cara. Fica pilotando lancha, é isso aí. Valeu pelo superchat, não. Eu jurava que a gente já tinha feito esse FGCast desse filme, a gente não fez ainda, não. Eu queria só que você desse uma palhinha de Mila do Netinho. Então vamos lá. Mila. Na época do Quinto Elemento, essa música tava moendo, cara. E só uma informação importante. A Mila Jovovich é nascida na Kiev, na Ucrânia. O que já foi um país, agora são escombros. E vai piorar muito mais ainda. Pobre Mila. E dizem... O pessoal do MBL pira, mas dizem que na Ucrânia ela é só mais uma, que as mulheres são todas assim, maravilhosas. Mas vamos lá. De volta à Lagoa Azul, né? Ela participou dessa picaretagem, ela era a nova Brooke Shields da pegada.
Aí ela vai. É um remake? É um remake? Não, é uma continuação. É uma continuação. Perderam mais duas crianças. Não, perderam mais duas crianças lá, Lê. Perderam mais duas crianças. É o filho da Brooke Shields com o moleque. Ele se perde de novo no navio. Agora é o moleque que se perde. Eles são resgatados, no meio do resgate. Como é que se perde? E vai parar na mesma e fica lá aquela água afrodisíaca naquela ilha. E dá no que dá. Entendeu? É foda. Que caraca, velho. Tô falando que é uma picaretagem. Aí ela tá na biografia do Chaplin, né? Faz uma das 1.500 mulheres que o Chaplin catou. Aí ela participa de Jovens Loucos e Rebeldes. Gosto desse filme, bem legal. Ela é uma dos Jovens Loucos e Rebeldes. Aí, Quinto Elemento, né? Ela cai pro Quinto Elemento. Como eu falei, o filme da Joana d'Arc, né? Que o Luc Besson dirigiu para ela, tal. E aí ela começa, depois da separação com o Luc Besson, ela começa a ir para filmes como o filme com o Mel Gibson, que o Bono escreveu, O Hotel de $1 Milhão. Mas ela casou com o diretor desse? Porque ela casou com o cara do Resident Evil e ganhou uma franquia de filme só para ela. Aí ela tá no Zoolander com o Ben Stiller. Porra, muito bom. Zoolander. Não. E aí ela faz o Resident Evil e ela acaba casando com o W.S. Anderson. É um dos Anderson, não sei que Anderson é. Isso, e aí ela faz todos os Resident Evil e manda que vem bem, pela tá? frente. E manda bem, é uma boa atriz. Ela é linda e é boa atriz. Essa que é a diferença, entendeu? Porque às vezes a mulher é muito linda e não vira. Ela consegue ter 45 filmes porque ela faz atuação. Tá certo que é filme de ação, você não precisa dar aquele super poder de atuação. E ela faz, né? tudo esse filme de game, né? Porque depois tem aquele Monster Hunter, que também é de game, né? Sim, ela fez Monster Hunter recentemente. Ela fez mesmo, né? Com o cara que é o marido dela, aquele Três Mosqueteiros Steampunk, sabe? Que é o Orlando Bloom faz o vilão, o cara que é uma baderna aquela ali. Ultravioleta, queria ver esse Ultravioleta também, não vi. Ultravioleta, se eu não me engano, também não é com ela, é com a Charlize. Não, a Charlize é aquele Aeon Flux. Esse aí é Ultravioleta. Então, Ultravioleta. Ela tá no Hellboy novo, né? No Hellboy do... Eu quero ver esse Hellboy novo, cara. Não, ela tá no velho também, 2019. É 2019, é o último Hellboy. 2019 é novo. É o novo. O Hellboy 2 era de 2004, 2000. O tempo passa pra gente. Ela esteve em 6 Resident Evil, tá? É isso aí. Tem saindo do cinema, acho que do Resident Evil 5, que fui eu e o Lê lá. É legal, eu gosto do Resident Evil, cara. É legal, eu gosto. E ela volta no Zoolander 2 também, tá? Caramba, bicho. Então é isso, cara. Recomendo Veja a Mila no Parker Lewis e no Married with Children, tá? Belo pezinho. Pé de Mila. Coloca no Google, Pé de Mila. E aqui falando do... talvez, quem sabe, o segundo melhor ator do filme, porque o Bruce Willis está na prateleira superior. Mas esse cara é bom também, Gary Oldman, né? O Gary Homem Velho. Gary Homem Velho tá aí, firme e forte. Eu acho que o Gary Oldman é um bom ator. Você acha? Eu acho que ele é um bom ator. O cara do Everyone, né? O gritalhão, o gritalhão. Everyone. Paradela, o que esse cara já fez? Assim, vamos lá, ator indicado ao Oscar. Ator vencedor do Oscar, vamos começar assim. Então aqui, vencedor do Oscar. Vencedor do Oscar, que ele fez O Destino de uma Nação, que ele fez o Churchill, né? O filme que deu o Oscar para ele, em 2018. Mas ele ainda foi indicado outras vezes. Ele foi indicado em 2012 pelo Espião que Sabia Demais, né? Que é uma adaptação do livro do Le Carré. Assistam A Espia que Sabia de Menos. Que filme legal. Melissa McCarthy ainda vai ganhar um Oscar, hein? E pode ser ano que vem. Ouviu primeiro aqui. E pode ser ano que vem, viu? Exato. Por conta da Pequena Sereia. E ele também foi indicado ao Oscar de melhor ator por Mank, que ele tá muito bem nesse daí, que ele faz o roteirista do Cidadão Kane. E foi ele que perdeu a cena de luta que foi jogada do avião do Harrison Ford. Sim, foi ele que tava ali apanhando lá do Harrison Ford. Bom, ele fez uma cacetada de filme, né? Ele já esteve aqui no Drácula, do Coppola, né? Como o Drácula. Como o Drácula, né? Então, assim, por baixo, assim, os filmes mais conhecidos dele. O Sid Nance, que ele faz o baixista do Sex Pistols, né? Foi onde ele apareceu, assim, todo mundo começou a falar dele. Mas, é claro, ele estava em JFK, que ele fazia o Lee Harvey Oswald, né? Que é o cara que mete bala no Kennedy. Dizem
que é o cara que meteu bala. Dizem. Você vê o filme dizem, né? Dizem. O amor é queima-roupa, que ele tem um papel pequeno, mas, pô, você vê ele no filme, você lembra. O Profissional, como a gente bem citou, tá? Quinto Elemento. Força Aérea 1, que ele é o vilão, né? Vilão russo. Aquela porcaria do Perdidos no Espaço, um filme, lembram? Com o Joey. O Joey, ele faz o Dr. Smith, cara. Que merda, né? O Hannibal, a sequência do Silêncios Inocentes, bom, e ele todo deformado, né? Sim, ele fez sem crédito, mas ele tá lá todo deformado. E aí, no início dos anos 2000, ele entra em 2 franquias, né? Pra Warner, né? Ele entra em Harry Potter, no terceiro, ele faz o Prisioneiro de Azkaban, ele é o Sirius Black. Desconheço. E também ele entra no Batman do Nolan, né? Ele vai no Batman Begins, ele é o comissário Gordon. O negócio é o seguinte, cara, eu vou dizer com quem eu confundo ele. Eu confundo ele com o Daniel Day-Lewis. Pra mim era a mesma pessoa. Até recentemente era a mesma pessoa. Você vai me desculpar. São 2 talentosos, mas eu achava que era a mesma pessoa. Então posso assim, ele tá no Harry Potter 3, 4, 5, Batman Begins no 1, no 2 e no 3. E deixa eu ver aqui se tem alguma coisinha em especial aqui. Vamos dizer que ele estava no livro de Eli, que eu sei que o Lê gosta. Bom. O Denzel. Preciso rever e já sabe de spoiler. O Robocop do Padilha. Tem saindo do cinema. O Planeta dos Macacos, o Confronto, se eu não me engano, é o segundo filme que a gente não fez. E deixa eu ver aqui mais. E o Duplo Explosiva, né? O 1 e o 2. Muito bem. Ryan Reynolds. Agora o falecido é cadáver, o querido Ian Holm, faleceu em 2020 aos 88 anos, viveu bastante. Viveu bastante. Esse cara era o tio do Frodo, não era isso, Paradela? Era o Bilbo. O Bilbo. Era o Bilbo. Exatamente. Mas assim, tirando o Bilbo, ele não fez nada, né? Posso seguir aqui? Já esteve. Primeiro, ator indicado ao Oscar de ator coadjuvante por Carruagem de Fogo. A indicação Oscar não ganha. Eu quero fogo. Quem tem a estatueta que nem eu, assim, ó, em casa. E aí, não vem com esse papo de vamos lá. O Ian Holm é um ator importantíssimo, né? Ele esteve no Senhor dos Anéis no 1 e no 3, tá? Ele é o Anel, o Anel. Ele é o Bilbo, né? Ele aparece no 1 e no 3, mas ele tem algo muito importante que ele já esteve aqui no FGCast. Num filme que todos nós adoramos e num filme onde ele tem um papel essencial. Diga. Ele estava em Alien, o Oitavo Passageiro. Ele é o robozinho que fica lá... Ele é um androide. Ele é o traíra. Ele é o traíra. Nojenta aquela cena. Tinha pesadelo com aquilo, do leitinho. Ele todo cheio de negócio branco, que eu não vou dizer o que é. Nossa, que coisa horrível. O leitinho. Muito pesadelo. O androide do leitinho. E ele também estava no do Inferno. Lembra do Inferno com o Johnny Depp? Sim, é do Jack Stripador. Bom filme. Sim, adivinha o papel que ele fazia? Não sei. O Anel. Do Jack Stripador, pombas. Não é uma surpresa. Ele tá na cara quando você vê o filme. Bom, só vou falar de mais 2 pessoas aqui. Obviamente, né? O Chris Tucker. E eu já vou começar falando que eu confundo ele com o Chris Rock. Me julguem, tá? Me julguem. Até o nome é igual. É aquele carinha que é alívio cômico, que fica todo o filme, entendeu? Eu também. Eu acho o Chris Rock melhor que ele, mas vamos lá, vai. Mas ele não levou na cara do Smith e deixou quieto. Não. Ele não faria isso, ele devolvia. Mas diga aí, Paradela, o que esse sujeitinho Ele tem treinamento, né, cara? Ele tem treinamento, né? O Chris Tucker, na mesma Cristiano Metedor, deixar claro aqui. Cristiano Metedor, nossa, Chris Tucker. Senhora. É isso. Tucker é meter. Tucker é enfiar. Aulas de inglês pra você. Enfiado. Meter, Paradela. Nossa, vamos lá, ele tava naquele filme Tudo por Dinheiro, que ele faz dupla com o Charlie Sheen, né? Ruim. E aí, ruim. Eu achei também caído. E no mesmo ano ele fez o Quinto Elemento. Ele participa do Jack Brown, que não é o meu filme favorito do Tarantino. É um dos piores do Tarantino e ainda assim é bom. Pra mim é o pior. Ainda assim é bom. Não sou fã desse daí, não. Só que em 98 ele descobre o seu
Ele faz o seu treinamento para enfrentar o Will Smith, né? Ele descobre onde ganhar dinheiro. A hora do Rush, né, cara? 1, 2, 3, 4, 5. Faz 1, 2, 3, né? Mas também assim, né? A Hora do Rush é um filme do Jack Chan. E tem o carinha lá. Assim, o Jack Chan é aquele cara que eu não sei quem é, que é o Chris Rock, que é o Chris Tucker, é isso. Que mais? Além da Hora do Rush, ele tava no Lado Bom da Vida com o Bradley Cooper e a Jennifer Lawrence. Tem saindo do cinema. E ele está num filme que estava nos cinemas recentemente, agora já está nos streamings, que é o Air. A história por trás do logo. Na próxima locadora falarei sobre isso. Falarei sobre isso. Assisti Air também. Assisti Air. Olha Ataque só. de oportunidade. Estejam aqui na próxima terça-feira, 9h30 da noite. Locadora Filmes e Games, para saber tudo sobre os lançamentos do cinema. Então esse foi o Cristiano Enfiador ou o Metedor, como vocês preferirem, mas é a mesma coisa. E a última pessoa que eu quero falar aqui, Cadáver, e eu só vou trazer ele aqui porque eu achava que era uma pessoa e era outra. Estou falando do Toninho Ouvinte Jr., Tom Lister Jr. É o presidente das galáxias nesse filme. Aquele negão com olho verde, um maior que o outro, assim, ó. E eu vou dizer pra vocês, eu achava que ele era o boina verde que o Arnold comia no café da manhã. Vocês sabem de quem eu tô falando? Sim, eu sei, o Bill Duke. O Bill Duke tá tão detonadinho, coitado. Ele tava no Raio Negro. O cara que o Arnold comia no café da manhã em Comando para Matar, que eles lutam no motel. Ele ele tá dá tudo uma porrada, chupado, ele cai cara. Dá uma... empalado. O Bill Duke tá tudo chupado hoje. Tadinho, dá uma... Pô, eu não posso falar muita coisa. Você lembra dele no Comando para Matar, no Predador? E olha, você vê ele hoje, você fala, porra, né? Tá chupado hoje, Lê? Ainda não, mas... Vamos lá. Quando o horário acabar aqui. Continua. O horário que acabar, nós vamos ver. Você fica triste. O Tiny Lister também estava no Jack Brown e estava também no Batman Cavaleiro das Trevas. Ele tem cara, né, de badass lutador, sabe, brucutu, filme de porrada, né, cara? Não de presidente, né? Você vê ele como presidente das galáxias, você fala, tá vendo, né, tá vendo? Tá vendo. Assim, desconhecido, né? Um nobre desconhecido. Só botei ele aqui para registrar a minha confusão. Agora sim, Paradela, eu parei. Tá? E eu quero cair matando o filme, mas é óbvio que você vai citar mais uma ou duas pessoas. Eu poderia citar um monte de gente. Tem o cara do Barrados no Baile nesse filme. Isso, eu só ia falar, tem o Luke Perry, né? Que era do Barrados no Baile. Talvez a pessoa mais conhecida de quem for assistir é o Luke Perry. Quem que é o Luke Perry? É um dos caras do Barrados no Baile. Era o revoltadinho do Barrados no Baile. Ele é o cara que tá no início. E vamos lá. 90% da nossa audiência não sabe o que é Barrados do Baile, a gente tá falando pra ninguém. Acho que o filme de maior pegada dele, assim, ele participa no Era Uma Vez em Hollywood, sendo que o filme foi lançado ele já tinha morrido, né? Ele já tinha falecido. Muito bem. Spoilers de O Quinto Elemento. Nós estamos no Egito em 1900... Começo do século XX, eu não sei qual era o ano. 1900 e bolinha, tá? E a gente já encontra o Luke Perry. Isso, tá ele lá. É da época do Barrados no Baile, 1900 e qualquer coisa. E aí tem um arqueólogo lendo umas escrituras lá, e igualzinho a múmia, o cara tá achando, e tem um descendente de alguém que prometeu proteger o segredo e fala, vou matar esse cara. Aí ele leva um veneninho pro cara, bebe uma aguinha aí. Eu lembro que eu fui no cinema, né? Acho que fui eu com meu irmão nesse filme. Eu lembro que a gente tava sentado assim, e era aqueles cinemas de rua, né? Então era quase uma sessão exclusiva. Sabe, cinema não é cinema de shopping, cinema que você vai na rua, tá? E assim, então basicamente era quase uma sessão exclusiva para mim e pro meu irmão, porque naquela época já tava acabando esse lance de cinema na rua mesmo, o pessoal ia tudo pro shopping. Eu lembro que a gente sentado assim, e logo aparece a fuça do Luke Perry. Eu sentado, eu virei pro meu irmão e comecei. Meu irmão, cala a boca, não. Deve ter sido engraçado. Fala assim, você devia estar lá. Aí deve ter sido legal, mas ó, na boa, ninguém. Fazer a musiquinha não do Barrados no Baile. Essa música, cara, que você cantou. Não é da minha época. Não é da minha época. Diz uma coisa, o Luke Perry que fudeu com tudo no filme, porque ele que deu os pipocos lá e. Ele fez uma merda. Ele fez uma merda. Senão, o cara teria saído com as pedras, se não me engano, que ele foi fechado. O plano dos alienígenas era esse, era pegar as pedras de lá e ir pro espaço. Deu mesmo.
Deu na mesma. Só um que ficou se só a fudeu, né? chave. Foi uma pequena. Atrapalhou só um pouquinho, mas nada que eles não tiraram ligeiramente de letra, tirando o fato que um se sacrificou ali. Mas... Eu ri com o menininho dormindo, negócio que era light, o menininho dormindo, achei engraçadinho, mas assim, ele queria envenenar o cara não bebe. E aí, quando ele interpreta a profecia, bem na hora que ele interpreta, fala: saquei, são 4 elementos, com um 5º elemento no meio, que é um ser perfeito, e bota perfeito nisso, né? Que vai evitar que o mal domine o universo, tá? E aí, chegam os ETs. Na hora que o cara decifra, chegam os ETs. Coincidências. A nave dos ETs parece um toroço, um cocô. Vocês viram? É um cocô descendo. É um cocô, não, é um cocô. Vamos lá. Aquele cocô de sexta-feira à noite, depois da balada, que você com um monte de tranqueira naqueles boteco, que é happy hour, que você toma aquela cerveja vagabunda, e tem aquelas monte de porção calabresa, tá ligado? É aquele cocô feio. E os aliens parecem umas tartarugas ninja metalizadas, né? Os negócios meio durão, né? Vamos lá. Porra. Os aliens são muito legais esse filme, cara. Então, vamos lá. Vamos lá, porque lembra melhor que nesse filme, só os aliens do... Qualquer outro filme filme. Da toalha lá, aquele que tem da toalha nerd lá. Qual é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Melhor que esse, só os aliens do Guia do Mochileiro das Galáxias. Eles inspiraram os aliens no Guia do Mochileiro das Galáxias na história, né? No que você tinha anteriormente do Guia dos Mochileiros. Mas vamos lá, que isso é uma coisa muito importante. Lembram que eu falei que esse filme teve alguns probleminhas que no final, não compensa a gente fazer uma parte 2? Lembra que vocês falaram disso? Sim. Começa que é o seguinte, o Luc Besson, primeiro, ele quebra a cara com o Joana Dark, e ele descobre um filão que é ganhar dinheiro com carga explosiva, ele produziu uma cacetada de carga explosiva, e também com filmes daquela B13, que teve o grande mérito de introduzir o parkour na cinematografia mundial, né? Esse foi o grande mérito da série B13. Mas o outro problema que afligiu o Quinto Elemento em específico foi o fato de que o Luc Besson contratou, no início do desenvolvimento do visual do filme, ele contratou 2 quadrinistas, entre eles o Jean Moebius Giraud. Moebius, que é um dos maiores desenhistas, um dos maiores quadrinistas da França. O cara fez todos os designs, fez um monte de design ali, junto com outros desenhistas, só que assim, fez o design, aí virou que falou que não ia aproveitar. O fato é que ele utilizou o design e não pagou os caras, entendeu? E aí o cara tomou um puta do processo. Leandro, o design da nave ficou um cocô. Isso é bem coisa do Moebius fazer umas coisas diferentonas, assim. Mas o fato é, o outro é o Jean-Claude Mézières, que é bem dos dois. Então, assim, eles não receberam a grana, os caras meteram um processo, o Besson perdeu, né? Então, vamos deixar esse Quinto Elemento de lado. Porque o Quinto Elemento... Se tivesse feito 600 milhões de dólares, tinha aí. Aí compensaria a grana que ele perdeu com o processo. Sim. Mas o Quinto Elemento foi uma coisa que o Besson pensou quando ele era moleque. É uma historinha que ele criou quando ele era moleque e ele decidiu adaptar quando ele virou diretor, entendeu? Bom, chega essa tartaruga metalizada lá e fala assim: o que vocês estão mexendo nas pedrinhas aí? A gente vai levar essas coisas embora, porque a Terra não é mais segura, né? Os humanos estão muito curiosos, estão mexendo. Eles vêm antes da Primeira Guerra Mundial. Eles falam, agora vai começar a guerra na Terra, né? Então, ele pega antes do período das 2 guerras, para dizer, vai ter guerra mesmo. Ele fala, valeu pelo serviço, tá? Vocês guardaram legal, por enquanto, mas agora estamos levando embora para outro lugar, né? E vamos fazer o seguinte. Vai que vocês em 300 anos vai dar merda. Avisa os seus descendentes aí que em 300 anos vai dar merda. Mas fica tranquilo que a gente volta. Vocês tá comigo, tá com Deus. Que a gente volta. Fica de boa, tá? O mal vai voltar, mas nós estaremos aqui. Fica tranks. O mal tá aí, ó. O mal tá aí. O mal volta a cada 300 anos. Tá aqui em cima de mim, aqui, o mal. Tava dando tudo certo. Eles iam embora, mas aí o cara do Barrados no Baile faz merda. Ele tem uma pistolinha desse tamanho e resolve atirar nos caras. Aí dá, né, aquelas coisas do Indiana Jones, começa a desmoronar tudo, vai dar merda. Uhum. O cara enfia a chavezinha, uma das tartarugas fica presa lá dentro, né, e entrega a chavezinha pro cara, assim. Um dedinho ali, nessas coisas depois de Robocop, que tudo que vem, ou sai um USB, uma agulha, uma chavezinha que... Bom, mas aquela chavezinha que ela botar ali,
pra abrir é muita sacanagem. Entra de né? primeira, cara. Pô, eu não consigo enfiar a chave do carro. Fica lá Nem encosta, tentando lá ver o entra, carro. já abre. Um beijo pro Tranca aqui, ó. Um beijão, Tecnologia Tranca. alienígena. Isso me lembra, cara, eu com 14 anos, voltando numa festa dos amigos, e eu tinha Bêbado pra abrir o carro. Peraí, Bêbado. 14 anos Quantos bêbado anos? para 14 dela. anos. Bêbado, que nem um louco. Você fala que o Eu Paradela comecei com a 10 beber- anos já era velho? 14 já Não, eu bebia. comecei a beber com 14, né? E aí você já alopra. Não, você E eu agora lembro, não. eu lembro até hoje. Crianças, eu não dirigia é exemplo, também? tá? Não. Pegou a chave Meu- do carro, do protetor de Não, carro? meu pai. Peraí. Disclaimer, filmes e games. Você que é fã do Paradela, tá? E fala assim, quero ser não que nem vai o na Paradela vibe. quando crescer. Bebê Isso, não, bêbado. tá? Se o Paradela não Bêbado. fizesse isso, ele poderia estar muito melhor hoje do que ele tá. Mas o álcool Hoje eu não teria limitou o tanta potencial. enxaqueca. Hoje uma gota de álcool já me dá enxaqueca. Mas Mas enfim, você tava bêbado. eu tava bêbado, cara, mas bêbado feito uma vaca. Aliás, Tava vaca. essa não foi com 14, foi com Tá, disfarça. 17. Foi com Disfarça. 17. Isso, disfarça. Não, eu comecei a beber com 14, Abraço, beber é pessoal da legal, tá? polícia. Mas o fato foi com 17, que meu pai foi pegar a gente. Foi me pegar. E eu tinha até apagado durante a festa. Eu tive um pegar na momento que eu... sarjeta. Seu pai foi te recolher Não, na eu sarjeta. tive um momento que eu fiquei acho que 1 hora que eu fiquei olhando pro nada. E voltei a mim, tá? E foi a hora que meu pai vinha me pegar lá por volta das 2, tá? E claro, meu pai viu que eu tava triquinique, né? Ele chegou em minha casa, era um portão e eu tinha que abrir o cadeado, né? Era casa, então eu tinha que abrir o cadeado do portão da rua. Meu pai chegou e só fez isso. Tó, deu a chave, abre lá. Cara, eu fui assim, rezando pra abrir e falar, eu não posso fazer cagada. Cara, eu não sei como, no escuro, eu enfiei, entrou, virei, falei, clac, eu falei, Entrou de início. puta merda. Isso é o que você lembra que aconteceu. Se foi isso que aconteceu, a gente não sabe. Pode ser que seja que nem no Lobo de Wall Street, porque eu lembro que deu certo. Exato. Fica a dica pra você que chega em casa bêbado. Tem 3 fechaduras, vai na do meio. Né? Que nem o Poli falou pro exatamente. pai. Vai na do meio. Vai Muito lá bom. no meio. Então, o ET deixa a chavezinha do cara, morre, saltamos 300 anos no tempo e estamos em, sei lá, 2200 e qualquer coisa, aonde existia não existia nem Uber nem celular. Nós tínhamos táxi. E telefone fixo. Esse é o mundo do futuro. Nossa, cara. E aí, os humanos são 200 bilhões. Essa porra dessa praga continua se multiplicando. Pra você ver, não tem Uber no futuro. Não tem. Não tem Uber no futuro. E uma coisa assim, agora a gente tá falando do visual do filme, é bem legal que assim, remete ao visual do Metrópolis e ao visual do Blade Runner, né? Blade Runner. Não, aquele lance das rodovias, né? De você ter várias. O carrinho lá de comida lá, o fast food que é um barco voando. Não, o barco é o total Blade Runner. O barco do Mario Bros voando, assim, ó. Porque no Blade Runner você vê o barco voando, né, cara? Você vê o barco voando. Bom, o presidente Buena Verde. O George Lucas. E é legal que eles têm cartas também, né? Eles têm. O George Lucas chupinhou isso pro Ataque dos Clones, viu? Pra fazer Coruscant. Diga aí, você fala que os gatos sobreviveram, os cachorros não. O quê? Você falou que ele tem gato? Você falou que ele tem gato? Quem? Deixa eu falar. Quem falou? O Leandro comentou que ele tem um gato. Foi isso que eu entendi. Carta? Não, carta. Não, ele tem uma gata. Ele tem uma gata ali do lado de fora. Não, eu falei que os caras ainda usam cartas, porque eles recebem o memorando por carta. A falta de celular. O McFly tinha fax em 2020. Por que não pode ter carta em 2300, né? Então, que perceberam que e-mail ficou impraticável. É tanto spam que os caras falaram, chega, vamos voltar ao papel. Que não tá isso de não ter entra pro e-mail, essa caixa assim, lotou, acabou. Aí o nosso presidente Buena Verde tá lá olhando e tá vendo uma bola de lava, um planeta de lava gigante vindo pra cima. E aí o que você pensa? Atira. Os coronel estão lá. O botão vermelho tá lá pra ser usado. Atira. Se existe um botão, é pra ser apertado. Senão não Só que aí aparece um padre e fala assim: isso não é o Michael Myers, mas é o puro mal. Ele é o mal. Não atire no mal. Presta atenção, cara. Não atirem no mal. E aí o cara não chega e... no mal, gente. Vamos atirar. Não atira no mal. Vamos atirar. Aí atira. Vamos atirar no mal? O negócio atirar no mal. Cresce. Aí, porra, general. 10 estrelas. Não cresce.
Atirou. 200%. Cresce. Ele fala, o que a gente faz agora? Atira mais. Atira mais. O que a gente tem de mais potente? Manda. Genial. Eles atiram mais e não dá certo. O que a gente tem de mais potente? A tua mãe. Joga a mãe lá na lava. Mas eles atiram, não dá certo. As naves são consumidas pela base. As naves de ataque são consumidas, né? E o cara fica... Enquanto eles jogam um molho shoyu na testa dele, começa a escorrer. Então, calma aí, vamos entender isso aí. Porque também no vilão entendeu, também me conta, porque eu não entendi. No vilão também tem esse... Os caras são seres humanos. Sim. Tá? Só que em vez de suar, o cara soa sangue por cima. Porque sangue o vilão negro, também... Sangue negro. Quando tá falando no telefone, o vilão também dá a suadinha de sangue quando ele tá falando com a morte. O que dá pra entender... São droids? São robôs? Não, o que dá pra entender... O cara se cagou, mas não queria mostrar a bunda dele ali. Não, o que dá pra entender é que a proximidade do bicho acaba causando isso com quem ele tá entrando em contato. Porque o bicho começa a chegar próximo, né? Relativamente dizendo. Sim, mas o que sai de cima? É proximidade. Você já foi rodízio chinês, japonês com criança? O proximidade, o molho show espirra pra todo que é lado. É um perigo. Proximidade é um problema. Por outro lado, não faz o menor sentido, né? Os caras estão se cagando de medo e tá sangrando. Vai sangrar pelo olho, pelo ouvido, pelo nariz, não exato. Pela cabeça. Mas aí ele quis colocar pela cabeça. Olha, ficou legal. Os poros estão fazendo com que o cara seria o do ouvido, seria legal. Se fosse do ouvido, do nariz é manjado. Não, mas tá fazendo isso aí pelos poros, né? Eu gosto de olho. Sangra pelo olho, que é mais legal. Olho ou coisa. Bom, mas o que importa é que aparece o nosso herói. Finalmente, Bruce Willis, 2263, esse eu anotei. Um quartinho de merda, desse tamaninho, né? Japão, né? Japão do futuro. Não, é o futuro, né, cara? Cada vez mais as pessoas estão ficando em cubículo cada vez menor. É o futuro. A gente viu que os humanos estão no alto dos prédios, porque lá embaixo a poluição, né, dominou, virou aquela Silent Hill do caralho lá embaixo, tudo na neve, né? E lá em cima os humanos vivendo nos cubículos. E ele frustrado, que o amor, ele tá procurando o amor e a vida dele está vazia. Ele é um taxista frustrado, né? Como todo taxista, né? Frustrado mesmo. Aí... Torcedor do Brasil, né? Por quê? Tem o bagulho da CBF ali atrás. Tem a flâmula do Brasil. Eu lembro que tinha a flâmula do Brasil. E eu lembro por que isso para dela? Que o pessoal quis colocar, ué. E ele falava, eu gostava do Brasil, tá? Eu coloquei. Será que ali. Em 2200 o Brasil ainda vai ser relevante? Porque a Europa já deixou a gente pra trás faz tempo, hein? Era muito engraçado que eu lembro quando saiu no jornal. Cara, o que me dá mais medo de ver no Quinto Elemento é que tem uma flâmula no Brasil, né? A gente tava em 97, tá? Tem uma flâmula do Brasil. E o Brasil ainda, em todo aquele tempo, ainda só tem 4 estrelas, bicho. O Brasil não conseguiu. 5 a gente já tem. Bom, aí eu descobri que o Bruce Willis tem uma cicatriz igual a minha no ombro aqui, ó. Igualzinha. Eu não sei se aquilo é maquiagem ou se ele realmente tem uma cicatriz. Eu acho que é a cicatriz dele, viu? Será que ele fez uma cirurgia no ombro também, cara? Eu vou ter que assistir A Cor da Noite pra ver ele peladão, pra procurar essa cicatriz. Mas acho que se for A Cor da Noite, ele peladão, os caras meteram uma maquiagem por cima, entendeu? Bom, quando ele vai sair, tem um assaltante na porta. É muito legal que o assaltante tem uma foto do corredor que ele abaixa assim no olho mágico, né? Pro cara olhar e não ver ninguém. Muito bom. Aí ele sai, o cara vai assaltar ele, só que ele é pra mostrar que ele é esperto, que ele é malandro, que ele manja de arma, né? Ele engana o cara e tal. Bota o assaltante pra correr. E enquanto isso, o presidente tá com o Padreco chega lá pra ele e fala assim, ó, eu sei como deter o mal, tá? E ele conta a história, né? São 4 pedras e um ser supremo. A gente coloca todo mundo junto lá no altar, faz um vaga lá, um bem bolado, uma reza e tal. E vai dar tudo certo. E fica tranquilo, porque os caras estão voltando pra ajudar, tá? O meu tataravô conversou com eles falaram que eles iam voltar. Eu tô de boa. E nisso, aparece os caras... Aqueles caras ali, aquela eles param no farol, porque tem uns farol, cara, vermelho, assim, o semáforo não é vermelho farol. No meio do... Não é farol. Aquilo lá é a fortaleza, como seria? A divisão onde os caras liberam pro cara passar, né? Era um cruzamento espacial, né? Igual no de volta. O cruzamento espacial dos Jetsons. Eles pararam ali. Tanto que eles estão pedindo autorização. Aquilo é um escudo de defesa. 3 luzinhas vermelhas, fica verde, pode seguir. Tinha vários, tanto que os caras falam assim,
o presidente lá recebe de uns soldados, tem uma nave querendo autorização para entrar. E daí o cara fala, tá autorizado. Daí é amigo meu, abre o escudo ou alguma coisa assim, o raio laser, e daí os caras muda passam. A luz de vermelho para verde. Aí os caras passam, só que junto com eles vem uns alienígenas do nada, atiram nos caras e as tartaruguinhas, explodem. Nós perdemos a única ajuda que tínhamos. Aí o padre fala, fudeu. Sobra apenas uma mão. Game over, man. Fudeu. E a ideia, assim, né, que eles tinham criado o ser perfeito a partir daquela estátua que eles levaram embora, né? E o ser perfeito estava vindo junto. E aí o cara fala, quem poderia fazer uma coisa dessa? Aí mostra o Gary Oldman, nosso vilão, né? E aí nisso os cientistas acham um pedacinho do ser perfeito, que é um bracinho assim, que tem uma célula. Nem isso, né? É isso aqui só. Um cotoco. Tem umas células e eles usam uma impressora 3D foda para recuperar o ser perfeito. E aí, meu amigo, ser perfeito é ser perfeito, né? Vira o quê? Uma ruiva pelada. Onde está a alma? Onde vira a Mila Jovovich. Exato. E o engraçado é que nessa cena os caras ligam uma luz negra e os dois estão com a cara toda cheia de pinguinho branco. Assim, eu falei, onde esses caras estavam, meu? Pra estar com a cara assim. Meio sinistra essa cena. Mas o importante é que a Mila tá lá, ruiva, gostosa, pelada, peitinho, Leandro. Apesar de que eles, né, bem assim, background bem de longe, e tal, né, E ela fala uma língua estranha. E ele já cobre, logo em seguida ele já cobre ela, né? Com aquelas faixas lá. Que aí PG-13. Começa, né? Já tava com os designs de roupa maluca do Gaultier. Agora, meu amigo, liberou. Vamos brincar. Liberou geral. E o legal é que essa língua que ela fala... Até o Bruce Willis fica usando um top meio bustier, nas costas tem uns buracos, né? Que ele tá de costas falando com o cara do barco. Aí você fala, que cacete essa roupa. Eu gostei, não do figurino, mas da língua que ela fala. Os caras falaram que a Mila Jovovich, ela é poliglota. Ela fala 5 idiomas. 5 idiomas. Sem se contar com esse do filme. Para esse filme, ela aprendeu mais um. Os caras falaram que teve um linguista, sei lá, que escreveu, criou 500 frases e treinou ela para ela falar. Para. 500 palavras. E falou que eles ficavam brincando. Era ela com o próprio Luc Besson. Era ela com o próprio Luc Besson. Por isso que não deu certo o casamento, velho. Eles falavam nessa língua em casa, quebrando pau em língua de vida. Eles conseguiam se comunicar, bater papo. E eu ouvi dublado, e dublado ficou horrível, mas deve ter ficado melhor do que o... Isso é que é atriz, isso é que é dedicação. E vocês ficaram impressionados com John Travolta falando português naquele filme lá do... Sabe? Que ele evolui e aí ele fala, a garota precisa de ajuda. Fenômeno. Nossa, ele aprendeu uma frase em português, que incrível. A mulher falou uma língua nova com 500 palavras. A Mila, só ela e o Mardo entende, só. Legal. Tá de parabéns. Vou criar agora, em 5 minutos, outra língua aqui também. Que nem a Liv Tyler falando élfico, né? Aí sensacional. Bom, ela quebra o vidro inquebrável pra mostrar que é forte pra caralho, sai do prédio, né? Eles estão no centro da cidade, lá no topo, e ela pula e cai aonde? É claro, em cima do táxi do Bruce. Dentro do táxi do Bruce. Ela cai dentro de uma puta queda, cai dentro de um táxi, ela tá bala. Ela ia se matar, isso? Ela ia se jogar e se matar. Não, aqui eu não fico. Eu vou ver o que tem lá embaixo. Não sei o que tem lá, eu vou descer. E aí, cara, eles não se entendem, mas batem um papo, ficam sorrisinho, eles se gostam. Eles não se entendem, mas se gostam. Lembre-se que ela passou por um processo traumático, né? Ela morreu. Lembre-se disso. Eu não sei se é traumático, espero demorar pra descobrir. Você vê que ela começa a contar, né? Ela bum! Badabum! Badabum. E aí a polícia chega, o Bruce Willis fala, desculpa, já tô com problema demais, eu vou ter que deixar você ir. Eles têm os pontos, cada vez diminuindo mais os pontos, né? Tá sem crédito, E aí ele fala assim, vai lá com eles, eu lamento, eu sinto muito. Só que ela já aprendeu a ler. Ela não fala nada mais. Então, mas é uma coisa que os caras falam, o cientista, quando tá criando ela, ele mostra o DNA humano e mostra o DNA dela, que é muito mais evoluído. Então, de certa forma, ela aprenderia muito. O aprendizado dela é rápido. Ela é um ser perfeito. Se ela acabou de acordar, ela já sabe ler. Mas aí ela chega e fala assim,
please, e faz biquinho. Porra, a Ruivinha falando please, fazendo biquinho, ele fala Help me, fuck the please police. help me. O Bruce Willis fala, vou ajudar, não quero saber, eu vou me arrepender disso, mas vamos lá, né, cara? Aí perseguição policial, tem um lance dos policiais no McDonald's, né, que o McDonald's é uma coisa assim, atendentes Tá patrocinando. lindas, maravilhosas e tal, mas Decotão, olha lá. decotão. Mas o lanche é a mesma coisa. A caixinha de papel é aquele pãozinho. Isso aí não vai mudar. 300 anos no futuro, não muda nada. Ah, mas a batata é maravilhosa. A batata continua crocante. Ah, aquele hambúrguer de picanha sem picanha, mas tá aí. O McDonald's sobreviveu ao tempo. Tá? E eu não duvido. Não duvido. Não duvido que o lanche do McDonald's feito hoje teria sobrevivido até lá. É só deixar do lado, né? Deixa o estoque. Deixa de lado ali. É. E aí, Só esquenta. eles descem, se escondem lá na fumaça, né? E a menina fala o nome do padre. Eles abrem a lista telefônica, que é outra coisa que existe daqui a 300 anos. Claro, lista telefônica é algo que vai existir até... Não mostrou a cena, mas provavelmente ele fez assim, Ah, arrancou bom, a página. que susto. Só pro Lê ficar chateado, ele arrancou a página, dobrou e foi no bolso. E foram atrás do padre, que surta, né? O padre vê a tatuagem da mina, desmaia e cai, né? Bom. Beleza, estamos na casa do padre. A Mila tá dormindo e o Bruce Willis fala o quê? Casa paroquial, vamos dizer assim, né? O Bruce Willis fala assim, tá dormindo? Tirar uma lasquinha, né? Vai lá e dar um beijinho nela. A Bela adormecida. Bela adormecida. É a Disney ensinando como assediar mulheres Não desacordadas. significa Como não. acordar. É, né? Aham. Sei. Ele tem a resposta obrigatória, né? Já vem, já na hora. Ela acorda e fala na língua dela, fala só com o meu consentimento. Tá pensando o quê, ó? Seu filho da porra. É, badabum, Tá certo. badabum. No means no, motherfucker. No means no em língua divina. Ó, Bom, ele vai pra casa e como no futuro, nós sabemos, não existe celular. ela pode ter O falado padre na sabe a língua dela, hein? mas, O padre sabe. na hora que meteu um trabuco na cara dele, ele já compreendeu. Acho que isso é um não. O padre fez a tradução do padre foi apenas pro forma, tá? É a língua universal. Tem um revólver a língua apontado pra você. universal, um trabuco na cara. Deixa quieto. E aí ele vai pra casa, não tem celular, então pega o telefone fixo, né? Estão ligando pra ele o dia todo. A mãe dele enchendo o saco. Puta, a mãe é uma mala, cara. Mas ali é o taxista, é o dono da companhia de táxi falando assim, aí, cadê meu táxi? Ele fala, já vou, mas... Bala, tá ok. Cara, eu tenho aqui o apaixonado. dado que ele levou bala. Não, tá balinha. Tá bala, não levou bala, tá Tá bala. bala. Então, falei bala. Enquanto isso, a Mila tá Cheio. estudando a Wikipédia, né? Ali. 5.000 anos de história, ela só consumindo ali. Esse filme sendo feito hoje, você levar em conta uma Wikipédia, cara, Tá que merda. merda que ela ia... Se ela for estudar a internet de hoje, ela ia achar que a Terra é plana, que vacina mata, e aí daí ia falar que discurso de ódio é liberdade de expressão, né? Vamos que vamos, né? Ela sair feliz da vida. Vamos. Mas a melhor coisa é o micro-ondas do futuro, que ela põe um negócio melhor que o do McFly. Ela põe um negocinho, sai um frango desse tamanho em 1 segundo, cara. Não deve ser saudável aquele frango, mas... Aquele frango, Tô com fome. Aí sim, aparece o vilão direito. É vamos dizer assim, ele é o Elon Musk do futuro, né? Ele é dono de tudo. Ele é dono da companhia de táxi. E aí tem um cara que fala assim, precisamos cortar 500 mil empregos. Ele fala, corta 1 milhão, que é mais divertido. Por quê? Não precisa, não, corta. É um belo CEO, né? Corta que... Basicamente é o CEO de megas corporações de audiovisual hoje, né? A Warner tá demitindo, a Disney demitindo. Corta. Bombate. E aí, beleza. Os padres dão uma roupinha pra ela, né? Aí você pode falar do seu Jean Paul Gaultier, mas por que 2 padres têm um suspensório de borracha laranja dentro da casa deles? Jean Paul Gaultier. Vai entender, né, cara? O que os padres faziam com aquilo? Beleza, né? Aquilo é roupa de sadomasoquista, mas tudo bem. Jean Paul Gaultier. Ela troca de roupa ali e tal. E o vilão vai encontrar os caras que roubaram as pedras pra ele. E ele leva a arma do Ratchet & Clank. Quem jogou Ratchet & Clank sabe, né? É igualzinho, cara. Você encaixa Igualzinho, verdade. E aí ele fala pra eles, cadê minhas pedras? Aí os caras abrem, tá vazio a porra do negócio, né? Frustração total. E ele fala, tá bom. Isso vira uma piada interna do filme, né? Que acontece de novo depois. Vira e mexe, cadê? Não tá. Cadê? Não tá. E aí ele deixa uma... Então pode ficar com algumas armas, mas depois eu te pago o resto. Vai chato. Uma só. Mas é legal que o primeiro tiro
Ele demonstrando a arma é muito bom, cara. Primeiro tiro vai no alvo, e daí ele vira pra galera e os outros tiros todos vai no pessoal. A arma é direcional, cara. Então, acerta o primeiro, eu marco o resto, o primeiro. Fica aí, ó, eu posso virar pra vocês, jogo de navinha, melhor tiro é os tiros teleguiados. Teleguiado. Trapaça, né, Lê? Isso é trapaça, né? Não, trapaça é o cara que fica gravando toda terça-feira aí, sim, terça-feira não, vídeos de locadoras jogando com reward, né? Só o que tem no game. Eu precisava de uma arma dessa no Demon Souls, cara, que eu tô no último chefe, tem 2 meses que eu tô no mesmo chefe. Tecnologia sempre vai ser trapaça, bicho, se você pensar assim. O avanço tecnológico é uma espécie de trapaça. Mas a arma tem um botão vermelho que... Cara, pra que uma arma tem um botão de autodestruição instantânea? Não é que ele aperta e tem um timer, não. Ele aperta e explode. O predador, meu amigo. O predador. Você tá cercado, você fala, quer saber? Por exemplo, que nesse cachorro que tá atrás aí do Lê. Esse cachorro que estiver atrás daí do Lê. Se o cachorro pular e avançar, o Lê aperta o botão vermelho. Explode todo mundo. Explode a casa inteira. Que bonitinho. Ela é mais silenciosa, eu gosto dela. Bom, então é isso, tá? Então o padre dá roupinha pra mim, o cara pega a arma, entrega pros caras. E aí a gente vê a motivação merda do vilão, tá? Por que ele faz? Ele fala assim, eu gosto de morte, porque a morte fomenta a vida. E aí ele quebra um copo de vidro, e aí vem os aspiradores de pó, e aí... Os rumba, mano! Lembra? O robô aspirador, mano. Sim. Vem uns 50 rumba, mano. Uma merda, né, cara? E o que tem a ver? Eu vou quebrar um copo pra mostrar porque eu quero destruir o universo. Porra. Mas sim, a ideia é mostrar. Vou dar emprego para engenheiros. Não, a ideia é mostrar que o cara é completamente desconectado da realidade. B, é uma gozação pra cima de CEOs que, ó, tá vendo? Olha só. Tem esses semi-escravos aqui. Se eu crio problemas, eu... tá vendo? Isso daqui é tudo... faz parte do ciclo da vida. Só que são robôs, né? Quer dizer, não estão vivos, né? A piada é essa, né? Um beijo pro ChatGPT. A gente ama você, viu, ChatGPT? Ó, não serviu pra nada esse discurso, mas foi a única tecnologia que o filme acertou, hein? Aspirador de pó autônomo. Isso aí, os caras mandaram ver. Parabéns. E aí, beleza. Ele engasga. Podia acabar o filme ali. Deixa morrer, acabou. Não temos mais problema nenhum. Acabou não, porque o bicho do mal vem, né? Mas aí o padre salva ele, né? E é legal que ele tem um bichinho dele que ele abre ali. Eu falei, o que é aquele bichinho ali? Quando ele começa a engasgar, ele abre ele começa a bater nas coisas da mesa, né? E daí parece um mini elefante. Ele tem um mini elefante albino na gaveta, igual o Jetson, igual os Flintstones com... Eu pensei que era um comedor de lixo também, tipo os Flintstones. Por que serve aquilo, cara? Que merda. Mas depois mostra ele fazendo carinho no elefante. Eu acho que é brinquedo sexual aquela dele. porra. Eu acho que é brinquedo sexual aquela porra. Puta que pariu. Eu não sei porque ele tem um elefante albino na gaveta, mas tudo bem. Bom, chega o chefe, tá? Como bom chefe que ele orienta o funcionário dele, dá as instruções direito, fala assim, pega as pedras, você tem 1 hora, não quero saber, se vira, né? O funcionário fica desesperado lá, né? E aí o que ele faz? Ele manda uma barata espiã pra sala do presidente. Muito boa, batia com manteiga em cima, cara. Pra descobrir onde é que estão as pedras, né? E aí, beleza, a gente descobre que as pedras... Descobre. Mata morre, mas missão perfeita. As pedras estão com uma diva, que é, né, uma Lady Gaga da vida, que vai se apresentar num cruzeiro, tipo aquele cruzeiro Emoções do Roberto Carlos, que vai ter super exclusivaço, né? Só entra com convite e tal, mas tá com a moça lá. Beleza. Aonde está as pedras, ela vai falar depois, mas quem já comeu uma feijoada, sente aquele peso no estômago, imagina a mulher 300 anos segurando aquela merda na barriga. Deve ser incômodo, né, cara? Ela tá de parabéns. Aí o cara fala assim, ó, faz o seguinte... Mas lembrando que ela é uma alien, né? Então pode não ser um tanto incômodo, né? O presidente fala assim... A fisiologia alienígena. E o presidente fala assim, manda o seu melhor homem ir lá no cruzeiro e pegar as pedras pra mim. As pedras. Cara, é o presidente. Eles podiam simplesmente mandar o exército para o cruzeiro, me entrega as pedras e você... Não, mas ele quer que seja uma coisa discreta. Porque o mundo não pode saber do que está acontecendo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o nosso melhor homem, que por acaso não tá na ativa, ele é taxista,
Tá É desocupado. o Antônio Alves. morreram. Vamos É chamar o esse que Antônio a gente Alves chama. aí. Quem é Antônio Alves, Paradela? Antônio Alves, o taxista. Foi a novela com o Fábio Júnior no SBT, Porra, pô. você Nossa. tem umas referências Caraca, muito Paradela. exclusivas, Paradela. Pô, Antônio Porra. Alves, o taxista. Aí não. A nossa piada vendo o filme era essa na faculdade. Ah lá, Bruce Willis de Antônio Alves. Eu imagino o Paradela cantando a musiquinha no Barrados do Bar e falando Antônio Alves e os amigos rindo por educação, né? Ninguém pegou essa referência, Paradela. Ninguém. Cara, você não lembra Antônio Alves, bicho? Não, cara, não. Bom, Não. o importante é o seguinte, o cara tá lá e ele tinha acabado de ser demitido do táxi. Então ele fala, tá bom, vamos pegar esse job aí, né, cara? Ele tá fazendo aquele lanche japonês que ele falou, que é muito legal, que o barquinho encosta na janela. Muito Que é o velhinho do Máquina Mortífera 4 lá, que tem a cena do dentista. É verdade. Eu lembrei dele, é verdade. E aí bom. ele descobre que ele recebeu a premiação que tem uma rádio que tá dando um ingresso. Tem rádio. Tem rádio, os caras não tem rádio. Tudo bem que entramos com rádio ainda. Mas não em 200 anos não tem rádio, não. Rádio, só radioterapia. E aí nós temos um ingresso que foi sorteado para ir no show da Diva com o Chris Tucker. E ele ganhou. Rádio pop que sorteia ingresso para show. Isso não vai ter daqui 300 anos. Não vai ter. E aí, pode até ter. Chega o general na casa dele e fala assim, ó, seguinte, o concurso foi manipulado, a gente quer você lá, você tem direito a levar uma esposa, a gente trouxe essa esposa aqui pra você, tem uma grandona facona, parece a menina dos Porks, né, clássico, Porks. Quem quiser o segundo Porks é, ó, hashtag Porks2 FGCast, coloque aí. Só não. A escolha é sua no próximo, aí você pode fazer vai, isso. agora. Pode fazer isso pra gente. É do 2 e do 3, um seguido do outro, né, Lê? Só vai. Só vai. E aí toca a campainha, a Lilo, ele prende os caras na geladeira, vem a Lilo, só que ela tá com o Padreco, né? E eles também estão ligados, eles ouviram na rádio, né? Todo mundo ouve essa rádio. Eles ouviram que ele ganhou o ingresso, ele fala, a gente quer o ingresso, porque a gente vai lá buscar as pedras que estão com a Diva. Tá? E aí o cara dá na cabeça dele, né? Desmaia, rouba o ingresso, foge. Aí a gente... primeiro chega a polícia, ele prende a Lilo no chuveiro, o cara na cama. O padre na cama. Isso. E aí, olha aqui, como enganar policial. Você pega a sua identidade aí da sua porta, põe na porta em frente. O seu cartão da visita, né? É só o seu isso. cartãozinho. Ele tem um imã de geladeira de táxi e põe lá. Parece que ele desenha do pé na longa, que ele pega a seta, vira, esse cara cai tudo na desfiladeira. Assim, né? Não, é legal a identificação, né? Tem todo lugar. Mas a pegada do filme é mais ou menos essa. Tá dentro do... Mais legal da identificação. Todo lugar, no aeroporto também tem isso. Tem duas bolas, o cara põe as mãos na bola, já faz o... Põe a mão na bola, eu tô pondo as mãos na bola. Eu tô, desde que começou o programa, inclusive. Uhum. Bom, mas o estranho é o seguinte, a polícia tá no futuro, tem ID, mas não tem uma foto. Eles pegam o cara, tá o nome dele na porta, é esse. Pega o cara, levam preso. Saca o cara. Né? Aí eles perguntam pro vizinho, e o vizinho... Vai se fuder! Tira! Fuck depois. O Bruce Willis. Idiota. Bela resposta. Essa é a resposta. Ai, que é muito burro. Bom, agora todo mundo quer um jeito de chegar no show da Diva lá pra poder entrar nesse cruzeiro espacial aí e Parece chegar... que o Coldplay tá fazendo show, né? Coldplay ou o YouTube tá fazendo show, né? Vai ter pulseirinhas. Vai ter pulseirinhas. Bom, o padre agride ele, rouba o ingresso, foge pro aeroporto, pro espaço porto, né? Quem vai não é o padre, vai ser o rapazinho que é o Zé Manel, o padre, né? A ideia dele é mandar o ajudante, o Padreco junto com Coroinha. Vai mandar o Coroinha com a mina, falando com a Lilo de esposa, né? E fala, eu sou o Corbin Dallas, eu vou embarcar. Mas quando ele vai embarcar, o Bruce Willis chega e fala, tava só guardando lugar pra mim na fila. Dá licença aí. Valeu e vaza. E aí vai ele e a Lilo e embarcam no cruzeiro. Aí chegam os mercenários disfarçados, essa cena é bem legal, né? Que eles usam umas máscaras digital, né? Então uma mina carrega. Ele começa já a dar uma bugada. O cara com a mulher já acabou de embarcar o Corbin Dobbs e aparece já entrou, viu? Nome. E essa comissária de bordo é a mulher mais linda. Eu achava que ela era a mulher de volta do Mulher Nota 1000. Eu achava ela cara da Kelly LeBrock, igualzinha. É parecida, mas não é. Igualzinha. Aí eu fui pesquisar, ela fez um filme na vida e nunca mais apareceu no lugar nenhum. Agora, aí é uma sequência de gente querendo dizer que é ele e não é, né, cara? E porque os alienígenas pegam o cara que xingou a polícia, né? Que a polícia estava levando como se fosse o Corbin Dallas, e eles pegam esse cara e eles fazem uma máscara na cara desse cara, que tá achando que é ele, né? Vai colar, né? Não, ele já embarcou.
começa. Acho E que aí vai dar tiro. chega o outro que tinha 1 hora pra pegar as pedras, vai lá e tenta também, mas não cola também, né? Ele tenta e não funciona, né? Ou seja, não colou. Só quem entrou no navio a princípio foi o próprio Bruce Willis, né? E ele tem que dar uma entrevista na rádio. Aí O legal é que antes de entrar no navio, eles vão para uma Columbia, aquela nave da NASA que vai voando, não sei o quê, né? Porque vai voltar o navio. E daí cada um tem uma cabinezinha, né? Que vai entrar para dormir. Entrar não, para viajar até o navio. Até o cruzeiro. E na nave, assim, o Bruce Willis fala, agora vou trocar ideia com ela, estamos na mesma cabine, não sei o quê. O que a menina faz? Não, hora de dormir. Pups, o cara paga, mas velho. assim, na boa, cara, eu compraria uma viagem de avião. Eu fiz viagem de avião longa recentemente. Se eu tivesse uma cabine com um propofolzinho na veia, assim, ó. Dá uma dosezinha aqui pra dormir 12 horas. Faz um mimimi aí, Porra, eu ia numa Mas você boa. poder ficar reto, né? Porque fica sentado. Não, me põe no bagageiro, não tem problema. Não, cara, ele apaga de qualquer jeito. Ele apaga de qualquer jeito. Tem que ter um quiroprático depois, né? Pra pegar você. Aí eu fiquei acordado a viagem inteira e acordei com dor do mesmo jeito, cara. E ainda tive que ver filme ruim que eu falei no locador. Aquele do Idris Elba com o Leão. Puta que filme. Puta que merda. Bom, mas o que importa é que ele tem que dar uma entrevista pro Chris Tucker, né? E aí o Chris Tucker brilha. É o momento dele brilhar, né? Ele faz todo aquele negócio lá. E muito legal, cara. Muito bom. Ele faz um personagem afetado, né? O Bruce Willis faz... tá bom. Aí ele fica puto, né? Esse personagem afetado... É aquele participante de FGCast que só fala assim, aham. Mas, assim, esse personagem afetado do Chris Tucker, basicamente, é um Prince, como se um Prince tivesse o Prince virado umas drogas. Entregaria aquela atuação. Ele não chegaria a fazer Não, eu tô falando, mas o Chris Tucker, o que ele fez? Ele fez como se fosse um Prince, mas um Prince virado no Jiraiya. Sim, o máximo que o Prince faria era... Isso, essas coisas... Isso é bem Isso o Prince faria. O que o Prince faria é o que ele faz logo depois, que é descer na aeromoça ali, fazer a festinha. Isso é total Prince. Isso é total Prince. Aquele é Prince. Dar as cantadas nas aeromoças, né? Porque ele tinha as bandas, ele tinha banda que era só mulher. Só mulher baixinha, porque ele não podia, ninguém se podia ser mais alto. Ele era baixinho. Ele era baixinho. Cara, mas você já viu? Você já viu ele solando no tributo pro George Harrison no Rock and Hall of Fame? Não, mas eu sei que ele era um bom artista. Bom, mas o padre, a gente vê que o padre invadiu também pelo trem de pouso, que mostrou lá os esquemas dos bichinhos, né? Vamos queimar os parasitas, dá uns buraquinhos aleatórios. Nisso eles perderam tempo, né? De mostrar como é que é o lance de fazer uma viagem espacial. Os caras têm que ir queimar uns parasitas que ficam na nave. O plutônio, né? Plutônio. O bagulho é plutônio, combustível, os né, cara? Virando tonel de plutônio, né, cara? Muito bom. Não tinha ainda o Mr. Fusion. Mr. Fusion não tinha. E aí o que acontece? O outro liga pro chefe e fala assim, eu não consegui embarcar. Ele tem um botão de autodestruição no telefone. Ele aperta, não conseguiu? Pum, explode o cara lá. Dá essa confusão toda no aeroporto e os mercenários também conseguem invadir a nave. Então tá indo todo mundo. Menos o cara que todo mundo tá indo lá pro cruzeiro. Até o padre que se meteu ali no meio das coisas da nave. Enquanto isso, aí tem a cena que o Lê falou que não faz muito sentido. A entidade do mal bate um fio pro Gary Oldman, liga pra ele. A entidade do mal tem celular, cara. Aí, beleza aí, cara? Estamos chegando. Tá com as pedras aí pra nós e tal. Aí o cara falou, pô, cadê as pedras? Sabe como é que é? Eu tô resolvendo. E aí começa o molho show escorrer na testa dele. Parece papo de casqueiro, né? Cadê as pedras? Eu quero as pedras. E aí nisso o cara da produção vai lá, abre o sachê de show e fica apertando na cabeça. Porque quando termina ele passa a mão, assim não tem nem furo, nada, é no meio da testa mesmo. Tá estranho. Por isso que eu falei, você soa pelos poros. É que ele tem um chapéuzinho aqui em cima de plástico nojento. Aí você pensa, deve ser um robô, um androide, tem alguma coisa, meio homem, meio máquina. É só estilo. Tô chegando, vai separando minhas pedras aí. O cara fala, não, tá bom, fica tranquilo, né? Nisso a galera chega no navio, eles vão pra um quarto super chique lá e tal, e a diva chega e cola assim na parede, e eu fiquei com a impressão que ela falou com a Lilo ali, né? Ela chega e fala assim, tô com suas pedras aí, fica de boa. Não, ela falou, a diva só olhou, identificou que a Lilo estava escondida atrás, e daí a ajudante da diva falou,
Relaxa que a gente tá gravando. Relaxa que tá de boa. É coisa também de craqueiro, é show de rave, né? Tô com as pedras, acabando o show aqui, eu te entrego. As preda! Mas assim, como a diva, né? A diva, pelo visto, já tinha um certo know-how de espionagem, né? Já sacou ali. 300 anos guardando a parada. Ela deve estar louca pra cagar aquilo, cara. Tá maluca pra se livrar. Não acho que ele guardou por 300 anos, mas entendeu? Tá na barriga. Foi só na viagem, só que ela botou. Mas ela deve ter uns know-how de espionagem, entendeu? Aí vem o show, que é muito legal ela cantando lá. Quer dar uma palhinha para dela do show da diva? Quer dar uma palhinha? Você sabe que esse show... Não, faz direito que o povo quer ouvir. Mas você sabe que esse show... Parece uma garça morrendo atropelada. Mas assim, você sabe que esse show eles fizeram em tons que não... A música em si são em tons que um ser humano não consegue fazer em segmento. Então, tipo, ela consegue alcançar uma nota específica. Ninguém para. Mas ela não consegue alcançar duas notas específicas. Nem a Whitney Houston? Nem. Nem a Ariana Grande para dela. Nem a Ariana Grande? Não, é impossível para um ser humano fazer. É impossível chegar em cada uma dessas notas. Mas fazer de uma para outra é basicamente impossível. Então, o que eles fizeram? Eles gravavam uma nota, depois gravava a outra nota e depois ia montando. Então você só viu isso na montagem e no Paradela cantando aqui, que o Paradela alcançou. A diva é feita por uma cantora de ópera. Ela chegou, catou, falou, os caras escreveram, olha que ideia legal que a gente colocou dessas notas. Ela falou, tá de brincadeira, né? Ela falou, poxa, muito legal. Mas não rola. Vocês vão criar um ser perfeito também para fazer isso aqui? Porque é impossível. Né? É complicado, né? Mas você consegue? Ninguém consegue, cara. Você tá louco? Aí, então vamos gravar, tá? Eles pensaram. Mas assim, ela começa primeiro com uma ópera clássica, depois começa a ficar dance, né? E tanto que fica legal porque enquanto tá tocando a parte dance, tá dando a lutaria lá no quarto. E a é uma montagem muito legal. A mulher cantando e a Lilo cobrindo os caras de porrada lá na outra sala, né? No ritmo. Então, é uma montagem muito paralela, bem legal. Mas aí começa o tiroteio, né? Dedo no cu e gritaria, porque os caras chegam, começam a tirar foto do aí lado. O que era para ser discreto, esquece. E detalhe, com live streaming ocorrendo, né? Em áudio. E aí o Gary Oldman também chegou no navio, ele até coloca lá um botão de autodestruição lá no navio, uma bomba. Uma bomba no quarto dela. Rouba as pedras da Lilo, né? Porque ela bate em todo mundo, menos nele. E aí ela rouba a caixa, né? Pega a caixa e foge pros dutos. Ela foge pros dutos, né? E ele sai com a caixa, né? E ele começa a dar tiro nela. Ele metralha ela. Tal, isso, ele escapa. E aí a diva tomou um tiro na barriga e morre nos braços do Bruce Willis, falando assim: eu falei que ia dar as pedras estão comigo. Fica tranquilo que as pedras estão comigo. Tem uma trouxinha aqui. Eu falo, aonde? Eu falo, tá comigo, tá em mim. Tá em mim. Aí o cara se toca, ele fala, segura aí que eu vou enfiar a mão nessa mulher aqui. E ela fala da menina, né? A Lilo precisa de você, de amor, dá beijo, chega chegando. Ame-a. E aí, se o Bruce Willis se abusava de mulher dormindo, essa que morreu, ele vai enfia a mão na barriga mesmo e foda-se, né? Arranca as pedras de dentro dela, né? E o outro abre... O Chris Tucker vendo uma arma, né? O Gary Oldman vem, abre a caixa... corta pra cima. Mas é legal que tem um daqueles bandidos vai lá atrás do Bruce Willis, e daí o Bruce Willis pega ele, né? E daí dá a arma na mão do Chris Tucker e fala, segura aí, ele mexer, você atira. E ele manda de medo e daí, o que é palha? Atira, cara. Atira sem querer. Desculpa, né, cara? Desculpa. É a cena do Pulp Fiction ali, mandar um tiro sem querer na cabeça do cara. E tem uma hora que o Chris Tucker vira assim pra ele, né? Porque o Bruce Willis detona meia parte dos alienígenas. Puta, é bomba pra tudo que é lá. Metralha, bomba. Não, tinha a hora da negociação, né? Isso, ele sai embaixo de uma mesa, chega na sala de controle e fala assim, pode deixar que eu vou negociar. E aí ele entra negociando. Pá, um tiro no meio da tela. Ele fala assim, né? Eles estão assim dando tiro e falam, olha, o lance é o seguinte, se a gente se livrar do líder, essa raça de alienígenas, se eles perdem o líder, eles perdem iniciativa. Eles perdem iniciativa própria. Se a gente apagar o líder, acabou. Aí ele fala, beleza, eu vou negociar.
Estamos mandando negociador. Vou negociar. O cara, você é negociador? Sou. Pum! Na cara do nego. E tinha o capitão do navio, que é o cara que tava lá fora tremendo. Capitão assim, de segurança, né? Eu fiquei na dúvida de onde eu conheço esse cara. Quem vai ficar com o Mary? É o cara lá. O aleijadinho do quem vai ficar com o Mary. É a mesma cara de bunda da Mary. Mas aí eu lembro. É legal que o cara fala: Nossa, como você aprendeu a negociar assim? Aí vem o presidente, olha para os Miller. Então. Né? Eu gostaria de saber aonde ele aprendeu essa negociação. Técnicas da polícia. Vocês ensinam a matar, né? Bom, resolveram o problema dos mercenários, só que a Lilo tá morrendo ensanguentada, tomou um tiro, tá lá no duto de ventilação morrendo, eles acham ela, pegam, né? E nisso tem uma cena muito legal que o Chris Tucker acha a bomba e fala assim pro Bruce Willis: você sabe desarmar isso aqui, né? Aí a cara dele assim, falando: bem, veja bem. Aí a quarta cena, todo mundo correndo, se picando dali, né? O Gary Oldman chega, porque ele tá puto, que as pedras não estavam de novo na mala. Aí ele desativa a bomba. Não. Muito importante a gente falar agora. Que o Bruce Willis entra no elevador e ao mesmo tempo abre o outro elevador e sai o Gary Oldman. É o único plano desse filme que tem os dois em cena. Mesmo assim, eles não se encontram. Eles não se encontram o filme inteiro. Os personagens não se encontram. O padre até encontra o Gary Oldman e tal. Mas o Gary Oldman com o Bruce Willis não se encontra. Exato. E quem mata ele não é o Bruce Willis. Porque ele desativa a bomba, só que os mercenários falam assim: pela honra, vamos. E eles reativam. Eles têm um botão pra reativar a bomba. Não, é uma outra bomba, só que com o mesmo timer. Continua é modelo, comprar na mesma loja. 5 segundos, o cara aperta a bomba deles, vai de 5 para 0. E é claro que o Bruce Willis consegue sair não é no último segundo, é no último milésimo de segundo, né? Ele até liga o tubo da nave pra nave dar fugida. Ele sai na explosão, né, cara? Aquela história. E aí eles avisam o presidente: tudo certo, tamo com as pedras aqui, tamo com o cerco perfeito. O presidente já começa a abrir champanhe, aquela festa toda. Só que aí tem o cara da notícia. Vamos ter que saber como usar. Presidente, tá vindo aí uma bola de lava gigante aí, vai dar merda, temos 1 hora. Ele liga pro Bruce Willis e o Bruce Willis mandou: não, tudo bem, tem 1 hora, deixa comigo. Tá tudo bem. Te ligo em 2. Te ligo em 2 horas. Muito bom. E aí a Lilo continua estudando lá, a Wikipedia, né? Enquanto eles estão viajando, e ela chega... Ela tá na última letra, no W, né? Não é a última letra, é uma das últimas, né, Lilo? É que nem o Bruce Willis fala: eu falo 2 línguas, inglês e péssimo inglês. Bom, tá no W, War, e aí em todo filme de ET tem isso. O ET vê o humano malvado e fala: não vale a pena salvar. Mas no final ele descobre o amor e aí ele fala: vale a pena. Cara, eu já vi 100 filmes que é esse mesmo plot, cara. Os ETs pensam a mesma coisa. O próprio Jack até parou, né? O Jack até parou uma merda. O Jack até parou. E eles conseguiram fazer uma versão com o Keanu Reeves pra falar: vamos deixar pior? Metal. Meu Deus. Bom, beleza. Eles colocam as pedras, chegam lá no negócio, colocam as pedras, colocam... Não sabe como que ligar a pedra, né? Cadê o botão de liga e desliga dessa porra? Ligar a pedra, olha isso. Como ativar essa merda? Um bafa sem querer lá, descobre que é o bafo, o vento. O vento, o bafo. O bafo. A terra, pedra, que é o mais fácil, é só sujar. Aquela já devia estar aberta, porque ela já veio suja, né? É. A água que o cara põe o suor e o suor não pinga aquela. Podia ser uma gorpada, né? O cara tava muito suado. O cara tava muito suado. E o fogo só tinha um fósforo só, né? Que é o único que acende a pedra igual se acende uma pedra. Ativar a pedra é na base do charutinho e fogo. E ele tem um fósforo, cara. E se fosse eu, o mundo acabava ali. Porque eu nunca na minha vida acendi nada de primeiro. O primeiro fósforo sempre apaga. Sempre. É tipo, é lei universal. É o trainee, é pra treinar. O primeiro é pra passar. Né? Aí que tá. Ele é o Bruce Willis, né, cara? É o único ser no planeta que acende o fósforo. Ele fala: ninguém respira. E o fósforo fica naquele... eu vou apagar. Se fosse aqueles cowboy americanos, então aquele negócio de riscar na bota assim, pá, e nem... Isso aí faz, pum, pronto, liguei. Tinha que usar aquelas velhinhas de aniversário que é modinha agora, que é uma merda, que faz uma faísquinha, que o pessoal tá acabando de cantar e o pessoal ainda tá tentando acender aquela merda.
Aí termina de cantar e a velhinha continua queimando aquela bosta. Cara, tem Que uma coisa chata. que eu lembro até hoje. Tava no aniversário de uma amiga minha. A gente. Nessa história. Não tinha, e era uma velhinha que parecia uma flor, assim, tal. E aí você acende. E o lance que quando você acende, ela abre, começa o negócio a fazer assim, e ela começa a girar. Puta, e começa a pra tocar causar incênio, música. Começa a Eu botar olhei aquilo e fogo falei, meu no, Deus do céu, isso daí é nos uma vestidos do nave, pessoal. vai sair voando essa porra. Cheio de Eu vou frufru na morrer. mesa, aqueles bala de Vai coco. explodir, cara. Bala de coco. Acender 2 palitos. Caraca, velho. Bom, mas o Aquilo lá importante é que deu o fósforo quase apaga, mas tudo dá certo. E aí, só que a Lilo faz com o doce. Fala, não. Cá não. Não vou salvar ficar vocês, aqui. não vale a Se pena. fode aí, amigos. Aí o Bruce Willis puxa a carta do amor, dá um beijo nela. Tipo, ela vira e fala, vocês merecem tudo! Tem mais é que se fuder mesmo. Tá? Aí ele mostra o amor, dá um beijo Mas nela. amor. E no último segundo ela tem aquele orgasmo cósmico que ela faz. E joga. É igual tanto ao desenho que tinha no início do filme, que os caras abriram, como também a figura dela, que ela tava na estátua, né? Que tava pra cima, com a cara aberta. Aquela pescoço quebrado. E o legal é que a contagem regressiva do presidente é uma merda, né? Que os caras contam 5, 4, 3, 2, 1. Aí passam uns 8 segundos, a mina explode, o negócio não caiu. E aí chega o 0. Mas deu certo. No último, pra variar... Solta um Hadouken que destrói a morte. Mata o planetinha de lado. Transforma numa segunda lua. Vira uma bola preta, um carvão nojento. O que dá a entender que a outra lua tinha sido, então, uma outra entidade maléfica que não aprende. Morreu do mesmo jeito. Eles já tinham parado antes. Aí temos o final do filme. Eles salvaram o mundo. O presidente vai lá, dá os parabéns. Atende a mãe dele, né? Que tem a piadinha da mãe, né? Enchendo o saco. Nem sei quem que fez a voz da mãe, mas tá coisa chata. Eles estão no casulo falando Love. E eles estão lá no casinho apertadinho. O cara fala, acho que eles não estão prontos. E o filme termina com uma trepada interespécies lá do Bruce Willis com a Lilo lá, fazendo amorzinho. Badabu, badabu, badabu. Badabum! Com o Bruce Willis fazendo badabu. Não sei se vai dar boom, mas tava dando alguma badabu, coisa. Badabu. E aí, cara, bom filme, tá? Infelizmente excelente, não fez dinheiro, então eles tinham dado um jeito de esticar. Dinheiro fez, mas nada assim fantástico. Assim. E aí, cara, na nossa opinião aqui o filme é bom, tá? E a gente já leu alguns superchats aqui de alguns membros que falaram besteira. Eu optaria por nem ler a opinião dos membros, mas se vocês querem... Não, a gente prometeu. E a opinião que vale aqui realmente é membro. Só quem é membro do Filmes e Games entra num grupo secreto. Na verdade, só estamos continuando por causa dos membros e superchats, então hashtag membrei e superchatei. Hashtag batendo na trave hoje. Filmes e Games continua. Quase que não tem FGCast. Semana que vem vai ter. Depende do filme que você escolher, Lê. Eu jogo tudo pro alto hoje mesmo. Eu tô curiosíssimo pra saber a escolha de Leandro Valina daqui a alguns minutos. Mas antes vamos ver o que os membros falam de O Quinto Elemento. Por favor, amigos. Tô com aqui, ó, Marcelo Zaccaroni, cara. Faz tempo que ele não coloca comentários aqui. O Marcelão é fã do programa do Paradela Domingo. Ele tá sempre lá. Marcelão ele tá lá. Domingo ele tá lá, ó. 10, velho. Quando ele não aparece, eu falo, ih, rapaz, deu ruim aí. A gente liga pra ele até. Lembrando, todo domingo, 8h30, 9h da noite, Paradela com as notícias da semana, interagindo com a audiência lá. Muito legal. Diga aí. Gostei muito do filme quando assisti há 20 anos atrás. Não ouso em revê-lo. Nem review, e tá comentando? Estaria essa interpretação do Bruce Willis no top 5? Opa, apagou. Calma aí. Para vocês? Não. Assim como o top 3 interpretação Overactor do Gary Oldman? Não. PS. Não. Quando sai a FG Cup? Tá ansioso, né, Zaccaroni? Olha só, a gente vai pedir... já deve estar com o filme dele, já. Sim, nas próximas semanas, a gente vai... Nos próximos dias, a gente vai pedir... Dias podem ser 14, 15. Vamos pedir para vocês se indicarem os filmes da FG Cup. Então, aguardem que teremos novidades em breve. Se você não virou membro, essa é exatamente... eu vou virar membro só no mês da FG Cup. Então, amigo, entra agora, velho. Entra agora que o bagulho é louco. Os membros escolhem o tema do FGCast. Não o próximo, que o próximo é ditadura e o Leandro Valina sozinho vai tentar se redimir daquele filme do supermercado lá da Target. Medo, hein? Muito medo. Vamos lá.
Vamos lá, Gustavo Domingos. Comentei lá no Insta, na publicação, a seguinte frase. O filme despencou, mas o FGCast será excelente. Isso resume bem. O filme não envelheceu bem, foi dureza terminar. O bom é a Mila. E também ver o Bruce e o Gary sempre agrega. Então, porra, Sei que o coisa boa, reclamando. Sei que o Paradela gosta desse filme, ou pelo menos gostava. Saberei se continua através do cast. Continuo gostando. Nós também. Mas aí ele manda 2 para os 12 macacos, muito melhor que o de hoje, e adora o Quinto Elemento. Assim a conta não fecha. Fecha, com certeza. Paradela, peraí. Os 12 macacos é bom pra caralho. Você realmente viajou. Não é, cara. Não é. Apesar de ser ruim, ainda leva 4, porque nota 2 é foda. Abraços. Abraço. Ó, o Mal Monteiro colocou aqui. A Mila Jovovich com aquela roupinha o filme todo e as tchutchucas me faziam sempre assistir o filme. Mesmo Ela tá vestindo uma roupa de padre, cara. Uma roupa de padre. Como é que você fala isso? Mesmo É a roupa inicial das faixas. Ah, ele falou o filme inteiro, mas tudo bem. É só no começo. Mesmo sabendo que a história não era lá essas coisas. A alienígena azul atiçou o fetiche nas aliens, mas o tom de comédia não ajuda. O filme ele não gosta envelheceu de uma mulher bem. com ventosas, hein? Com tentáculos, hein, cara? Tem uns anime aí pra você assistir. Ele colocou que o filme não envelheceu bem, tanto nos efeitos quanto no roteiro. Se salva pela dublagem, uma nota 5 a respeito à Mila. E acho que a dublagem do Bruce Willis tá normal. Mas a Mila falando badabu, eu não gostei. O Leonardo B. Martins, um filme com pessoas estranhas vestindo figurinos estranhos do Jean-Paul Gaultier. Concordo. Filme bobo, como atores como Bruce Willis e Gary Oldman com meio cabelo do Beisola. Como atores como Bruce Willis e Gary Oldman com meio cabelo do Beisola toparam fazer esse filme? Os efeitos práticos. Eu não vou jogar o cabelo do Beisola, que eu tô de boné, e daqui a alguns anos eu vou virar o Bruce Willis e vou passar a máquina zero e foda-se. Então. Ou então fazer que nem o Gary Oldman, né? Só metade, assim. Os efeitos práticos são uma das poucas coisas boas. O diálogo final do Dallas e Lilo, chato toda a vida. A história do filme é bem né. Enfim, nota 5. Hashtag FGCast, o segredo do abismo. É outro que se você rever, você pode se decepcionar, hein? Segredo do Abismo não era tão bom quanto o Quinto Elemento, na minha memória. A versão do diretor, eu tenho ótimas lembranças da versão do diretor. A versão que era bom, mas não era tão bom quanto o Quinto Elemento. Eu tô com medo. Mas vamos lá. Quem sabe o Lê não escolhe esse pro próximo FGQ. Daqui a pouco a gente escolhe. Fábio Irra. Filme poderia ter se levado mais a sério se tivesse focado mais na ficção científica e menos na comédia pastelão. Mas é o estilo do filme, cacete. Seria mais palatável, também acho. A ideia é essa. Mas a ideia é essa. Porra. Cara, só porque não, o Blade Runner não é palhaçada. Não, então. Não, ele queria um filme policial. Um carro voando tem que ser Blade Runner. Se você tá reclamando desse filme, imagina quando a gente fizer Hudson Hawk, cara. Hudson Hawk é bom, hein? É bom. Até porque o Bruce Willis ele casa muito bem com esse papel. Ele é bom nisso. O filme começa. Até porque o outro que a gente viu, não é o Duro de Matar. Aquele que é o. Como que é? Desejo de Matar. Que não é pastelão, ele sério, policial. Acho que ali ele já tava meio. Ele estourou com o Gato e o Rato fazendo esse tipo de coisa, cara. Ele era o palhaço no meio da situação séria, né? O filme começa até com uma premissa instigante, com a proposta de uma batalha intergaláctica, mas no decorrer da trama vai enfiando um monte de situações escrachadas, extravagantes. É um filme escrachado. Que destoa da temática inicial. Isso acaba prejudicando a experiência e tornando o filme cansativo. Cansativo, uma coisa que não é esse filme, cara. Gata, acabaste de passa rapidinho. Os efeitos especiais se alternam entre o tosco e o aceitável, mas nada que se destaque. Estou até agora tentando entender o que Kobe Dallas, 300 anos no futuro, está fazendo com uma flâmula do Brasil no quarto dele. Nota 3. Ele é fã do Ronaldinho. Nota 3, tá nervoso, cara, o pessoal não gostou do filme, meu. Tem algum comentário falando bem do filme, por favor? Bom, vamos lá, André Luiz Pereira. Vamos lá, André. Boa noite, amigos e trio. Muitas vezes eu já me perguntei, qual o melhor filme do Bruce Willis? O Sexto Sentido ou o Quinto Elemento? E em algumas vezes... Eu pedi pra elogiar, mas você exagerou, hein? Cara, eu peguei o próximo que tinha. Olha só, algumas vezes o Quinto Elemento ficou na frente. Caraca. Tá bom.
é com certeza o melhor filme do diretor Luc Besson. Eu preciso rever o Profissional. Discordo. O Profissional é melhor que isso. Discordo também. Seguido de perto por Imensidão Azul e o Profissional. Nunca vi mensagem. Boa. Quem sabe eu vejo Coloca os dois na frente. A trama tem um roteiro bem amarradinho. Um mal que se aproxima da Terra e que será derrotado pelos 4 elementos naturais e um quinto. O Ser Supremo, Lilo, Divina, com a ajuda do mocinho Corbin Dallas e companhia. Ótimos efeitos que para mim se seguram bem até hoje. E uma dose de comédia aplicada na medida certa. O vilão, Zorg, vivido pelo não menos talentoso Gary Oldman, só acrescenta ao filme. Valeu, Filmes e Games, por fazer um cast desse filmaço. Nota 10, abraços. FG Cup, cadê você, minha filha? Todo mundo ansioso pela FG Cup, hein? Falta pouco. Obrigado, André, por pôr um pouco de sensatez aí nos comentários dos membros. Acabou? Eu acho que acabou. Leandro, é o momento. Leandro do céu. Ai, Leandro. Eu, mal da terra. É o momento que nós damos. Leandro. Aquela história, você pega a chave do cofre e dá na mão de alguém, tá? É um preço a se pagar para eu poder escolher meu filme. É fazer esse tipo de coisa. A gente já se deu mal uma vez com aquele filme da maravilhosa. Como é que é o nome da moreninha lá? Do filme da Target. Construindo uma carreira? Construindo uma carreira com a maravilhosa Jennifer Connelly. Leandro Valina. Você mandou dicas para os membros no grupo para ver se eles adivinhavam qual é o filme. Tô com elas aqui. Vamos contar suas dicas fantásticas pro pessoal aqui do chat, por favor. Dicas. Primeiro, Até que enfim, finalmente. Porra, já no caso, chegou para mim, até que enfim, finalmente. Não sei se é finalmente no âmbito geral. Não, ou pra se mim, é finalmente chegou minha vez. Finalmente chegou minha vez. Até que enfim chegou minha vez a ditadura. Finalmente a ditadura cada 5, né, Mal? Cada 5 a gente passa pra alguém o poder Até que supremo. enfim, finalmente chegou minha vez. É isso aí. Um dos filmes prediletos do Leandro. Os meus Você tá na terceira. Você tá sacando que a dica 1 é a mesma que a dica 2. Idêntico. Sim. E aquela dica que não precisava. Se chama redundante. Sim, redundante. Agora muda. Mas ajuda, porque a gente conhecendo bem o Lê, a gente sabe, pode ser algum desses daqui, hein? Vamos lá, Lê. Tem ganhador de Oscar. De Oscar. Do tio Oscar. Ganhador de Oscar, tá aqui, ó. De Oscar. Tem ganhador, não quer dizer que é o ator, não quer dizer que é o diretor, pode ser o cara da iluminação, sei lá. É aquela dica paradela de utilidade. De Oscar, no meio. De Oscar. Diretor já esteve no FGCast. Também a gente tem 285 edições. Ah, tá? Mas vai saber. O diretor já teve. Já vai filtrando, filtrando. E última dica, com um dos atores prediletos do Leandro. Um dos atores prediletos. Não é o ator, então não é filme do Sly. Senão ele falaria o ator predileto do Leandro. Não é Sly, tá? Aí eu tava. Eu vou começar a dar chute. Era só essas dicas, né, Lê? É só essas dicas. Eu posso fazer caras e bocas malucas? Então. Nós temos aqui a impressão de que seria um filme do Nicolau Gaiola. E a gente sabe que tem um filme que o Lê adora. Só porque eu tô fazendo caras malucas? Sim. Não, é o meu palpite, inclusive, tá? Eu não sei qual filme, eu não sei ainda qual é. Mas alguém comentou... Eu posso continuar uma coisinha? Eu coloquei uma outra dica. Tem outra dica? Não, tem uma trollada. Mas vai, alguém comentou? Fala, Mal. Alguém comentou que se for esse filme que eu tô pensando, o diretor nunca esteve na FGCast. Eu não sei se é verdade, nem sei quem é o diretor. Não. Então você pode ter errado a dica ou não é o filme que eu tô pensando. Eu acho que é mais provável você ter errado a dica. Eu acho que é outro filme, viu? Mas pode ser outro Posso filme. falar? Não. Posso falar? Não. Calma. Eu vou dar o meu palpite, tá? E depois o Paradela vai dar o palpite dele. Depois você fala se alguém acertou, tudo bem? Pode ser assim? E nós temos palpites no grupo dos membros. No grupo dos membros também. Leandro Valina. Você quer o meu palpite? Vai, o Mal. Palpitei. O meu palpite, eu até separei a imagem aqui. Tá? Tá aqui no FGCast, pra quem tá vendo. Palpiteia. Eu até coloquei Despedida em Las Vegas com a Elizabeth Shue e o Nicolau Gaiola. Tá?
Muita gente no grupo dos membros também colocou isso. Eu não sei se é a opinião do Paradela, antes de falar se eu acertei ou não. Ó, eu vou falar dos membros e depois eu fecho com a minha. Tá. O Mal Monteiro colocou Despedida em Las Vegas. Isso, eu também achei que seria. O Gustavo Domingos colocou Chuva Negra. O André Luiz Pereira colocou Vivendo no Limite. E o Fábio Irra colocou Sexta-feira 13, parte 9. Isso é o 9. É o 9. Paradela, o seu palpite? Eu acho que é Chuva Negra. Olha, eu acho, agora que falaram Vivendo no Limite, eu acho que pode ser, porque tem o Nicolau Gaiola, o diretor é o Scorsese, já esteve, obviamente, na FGCast, e os dois têm Oscar. Né? Sim. Alguém acertou, né? Antes de você falar qual filme, alguém acertou? Uma pessoa acertou. Aqui no chat, só o Marcelo escreveu um filme lá que era com o L, por ele estar escrevendo. Quem já fez. Peraí, não fala ainda, não fala ainda. Acabou a bateria do fone do Maurício, muda de fone. Agora você fala. Agora você fala. Paradela. Tá vendo? Peguei todo mundo, cara. Peguei todo mundo, Mal. O que você achava, Mal? Que ia ser esse também, Mal? Não. Você achava que ia ser esse, Mal? Você achava, Mal? Eu fiquei no escuro por alguns segundos aqui. Eu fiquei no modo surdo. Chuta 5 filmes, mano. Chuta 5 filmes aí. Meu palpite segue sendo Despedindo Las Vegas, mas eu tô muito suspeito com relação ao Vivendo no Limite. Mas, por favor, fala quem acertou aí pra gente. Quem acertou aqui foi o meu querido amigo Gustavo Domingos. Ele botou o Chuva Negra, que ele tem o ganhador de Oscar, Michael Douglas. Já tem o diretor que nós fizemos, já foi dois. Gladiador, Blade Runner, Alien. Agora, um dos meus atores prediletos, eu e o Mal já discutimos sobre isso. Eu gosto pra caramba do Andy Garcia, o melhor batedor de bolinhas de tênis dos filmes, cara. Andy Garcia. E eu tenho um problema com o cabelo do Andy Garcia. Aquele cabelinho, meu Deus Deus do Andy Garcia, cara. Eu ainda quero fazer aquele de comédia lá, que é ele com a Meg Ryan lá. Qual que é o nome que ele... Tem um do Andy Garcia com o Meg Ryan. Sei lá, esse cara é péssimo. Cara, você quer um cara com o cabelinho dividido no meio? Faz filme do Pee-wee, que a gente fala, mesmo cabelo do Andy Garcia. Agora, eu vou dizer uma coisa. Não, calma aí. Hey. Eu não tenho imagem desse filme. Fomos surpreendidos. Eu não tenho. Caguei pra imagem, porque eu coloquei, presta atenção, eu coloquei as dicas às 20h45 do segunda-feira. Às 20h46, Maurício Monteiro já Despedindo Las Vegas. Eu também. Às 20h49, o Gabriel já coloca ali. Não, óbvio demais. Aí eu falei, assim. Calma aí. Tudo que eles falam, o pessoal comenta, matou, ninguém matou. Óbvio demais. Daí eu já falei, quer saber, amigão? Agora eu vou trollar. Peguei a caipirinha que eu tenho aqui, botei uns limões em cima da bancada, tirar a foto. Vou fazer uma caipirinha em homenagem à minha escolha. Sim. Como se fosse, obviamente, juntou como se fosse a bebida, né? Sim. Aí o pessoal, porra, ali, o Gabriel, aí é spoiler, né? Aí o Gabriel se soltou. Né? Cadê? Já começa a criticar. Não, o Lê ganhou do Mal nos quesitos das dicas. Aí veio o Rafael. Cadê? Igual quando teve a das dicas do ataque vermativo, dos vermes malditos, né? Uhum. As dicas, ultimamente, o Gabriel tá puto. As dicas estão sendo óbvias demais. Tão óbvias. Tão óbvias que não acertou. Que não acertou. Tá? E depois alguém no final comentou aquilo lá, que falou que eu teria errado do bagulho. Gente, na boa, gente. Ele pesquisou antes de fazer, amigo. Né, meu amigo? Eu tinha certeza. Quando eu coloquei ator predileto, eu falei, o pessoal não vai lembrar das 4 vezes que o Mal falou do Andy Garcia. Eu não acredito que o Andy Garcia é um dos seus atores favoritos. Eu acredito que o Michael Douglas pode ser. Você colocou o diretor que já esteve no FGCast. Eu olhei, na hora que você colocou, a primeira coisa que vem à minha mente é Despedindo em Las Vegas. Quando entrou o diretor já esteve, eu falei, peraí, né? O Mike Figgis nunca esteve no FGCast. Então é outro filme. Quando um homem ama uma mulher, irmão, é um puta de filme legal que eu quero... Exatamente, cara.
Mas o Andy Garcia tá bem legal nos filmes do 11 Homens. Andy Garcia não tá bom em nenhum filme. Não, tudo bem. Ele é bom, bom, Intocáveis, cara. Não, tudo bem. O problema dele é só o cabelo. Bom, cara. Ele é bom ator, bem bom ator, sim. O problema é o cabelo. A gente vai falar disso daqui a 15 dias no FGCast. Beijo. Ó, posso falar uma coisa? Um beijo óbvio pra vocês membros. Um beijo cheio de obviedades, né, Léo? Obviedades pra vocês membros. É óbvio que a gente se diverte enganando vocês. Mas olha só. É gostoso. E eu aceitei, Leandro né? Valina, a pergunta que eu quero te fazer é uma só. Você viu Chuva Negra da última vez há quantos anos? Não. O filme é de 90 e 89, é isso? 89. Tamo lá, meu amigo. 89, no máximo eu vi 91, no máximo. Então, vi algumas vezes. Vamos ver se o filme passa na regra. Vai, não mas sabemos. vai que vai bonito, velho. Eu admito aqui, bonito. eu nunca vi Chuva Negra. Nunca vi. Porra. Você nunca viu? Não lembro de ter visto. Cara. Pode ser que eu assistindo eu lembre de ter visto, mas o nome não. Ele passava muito Aliás, no... Aliás, é um filme que você vê com o seu filho. Você tá vendo filme policial de duplas de 2 tiras? Esse é um... Só que é a sério, não tem piadinha. Eu via muito no Corujão. É um filme que eu sempre ligava o Corujão. É um daqueles clássicos que passava. Tem aquele do Sly com uma bela barba negra com Falcões da Noite, que é um bom filme. Ter posto esse também. Não, mas vamos ver, eu não tô julgando não. Eu vou ver de coração aberto. Daqui a 15 dias estamos aqui falando se... Chuva Negra. Obviedades, estamos aqui falando obviedades. Sim. Vamos lá. Lê, vamos pro Japão. Estuda a pauta, hein, Lê? A gente vai falar sobre a diferença de chuva negra, chuva prateada e chuva dourada no FGCast. Eu quero que você estude a pauta para explicar. Só chuva negra aqui, não sei. Notícia importante, não está em nenhum dos streamings. É claro que a gente não vai facilitar. Eu vi isso aí, eu falei, puta, pode cara, que merda. Encontrar ele a R$ 5,90 na Microsoft Store, R$ 6,90 no Claro Vídeo, R$ 6,90 na Amazon. Tá, Fabiola, vale. Beijo, Fabiola. Chegou tarde, mas chegou. Já do like, Fabiola. Agora eu tenho o DVDzinho dele aqui, vou ver, facinho, papum, acabou. Pô, eu reservei aqui na locadora, aqui na rua de trás. Então é isso, gente. Nos vemos no FGCast daqui a 15 dias. Antes disso, tem o Paradela no domingo, comentando as notícias da semana. Tem o Locadora na próxima terça. E tem videozinhos aleatórios aqui no canal, enquanto a gente conseguir fazê-los. É óbvio. É óbvio. Estaremos de volta aqui. É óbvio. Obrigado a todos os membros. É muito legal ver o chat cheio de nomezinhos em verde, sabendo que os membros estão nos prestigiando, como a Fabiola que voltou. Então, obrigado, queremos gente. Queremos mais. Continuem. Estamos aqui por causa disso. Continuem financiando essa bagaça. Obrigado, pessoal. E até a semana que vem. Tá ouvindo no MP3? Avalia. Passa no YouTube. A Fabiola pediu um beijo, Fabiola. Manda um beijo pra ela também. Desculpa, ela mandou superchat pra pedir o beijo? Desculpa, eu não entendi. Ela é membra, ela é membreus, é o nosso coraçãozinho, ela merece. Tô brincando, beijo, Fabiola. Assim obrigado, gente. Estamos derrubando. Agora eu vou encher o saco dos caras lá no grupo. Vai lá, João.